É, bom, Sim. sei lá, o Bernardo foi colega de graduação, né? Acho que é no Instituto de Biologia, e ele, desde cedo, eu acho que criou uma relação afetiva forte com drosófilas e segue desde lá. Ele fez a iniciação e a pós-graduação dele orientado pelo Louis Bernard Claxon. Então, tem uma linhagem aí que o Louis foi orientado do Jeffrey Powell, de Yale, com quem enfim, pessoal aqui várias pessoas aqui têm uma colaboração atual ainda andando, que veio até para o lado de mosquitos, mas na época trabalhava com a drosófila, e o Louis e o Jeffrey Powell, por sua vez, foi o único ex-aluno do Dobzhansky vivo. Então, tem uma linhagem absolutamente nobre em termos de formação, né? Na área de genética evolutiva. E o Bernardo foi construir. Tem uma coisa que eu vou contar do Louis, que eu acho que é importante para entender a lógica de pensamento do Bernardo. Era 1980 e poucos, o Louis Bernard tinha voltado do doutorado dele nos Estados Unidos, não estava entendendo nada do país. Aí ele disse assim, não, para eu montar uma linha de pesquisa aqui, eu tenho que montar uma linha de pesquisa que sobreviva sem dinheiro nenhum. Se eu tiver dinheiro, eu vou fazer as coisas. Se eu não tiver, eu vou fazer do mesmo jeito. Não vou montar uma linha de pesquisa que vai usar recursos simples, né? E fez trabalhos incríveis e tal. O Louis é um cara que eu tenho a maior admiração. O Bernardo foi seguindo nessa linha. Eu acho que num determinado momento, o Bernardo, que foi a tese do Léo, por exemplo, que foi uma das primeiras coisas, que o Bernardo fez doutorado com o Louis, um pós-doutorado com o Andrew Clark, mas aí já com o assunto dele mesmo, o Bernardo, né? Acho que já um pós-doc que eu acho que ele já entrou com a maturidade de quem tinha uma linha de trabalho totalmente pronta, independente, mais com cara de sabático do que de pós-doutorado. E, por exemplo, essa linha que o Bernardo montou, ela se caracteriza, eu diria assim, o Bernardo é um cara que, assim, os trabalhos, ele não tem uma multidão de trabalhos. Ele tem trabalhos muito bons, muito densos, com grande reconhecimento na área. E alguns, se você olhar como foi a tese do Leonardo, é assim, um computador PC sem grandes recursos sofisticados e PCR comum, RT-PCR, muito gel de agarose, né? Basicamente gerando um paper fantástico, super original da Leite. Claro, trabalho pra caramba, né? Mas eu acho que é um troço que você olha e você diz assim, pô, tudo faz sentido quando ele explica, você até entende. Depois que você sai, você sacode e embaralha tudo, porque é uma linha de trabalho complicada, né? Mas ele explica de uma forma sempre tudo muito claro, os raciocínios são elegantes, as propostas são originais e as conclusões são uau, né? Eu diria assim, impactantes com relação ao modelo objeto de estudo dele. E aí, nesse sentido, tem uma lógica uma trajetória, se você pegar para olhar o currículo, que é muito singular. Para mim, eu tenho uma admiração enorme pela contribuição do Bernardo, pela característica de ser o trabalho original, de qualidade, que dá contribuições que merecem o adjetivo de serem seminais. E é o que ele persegue. Eu tenho a impressão que esse trabalho que ele está mostrando agora até não é nem um trabalho barato, não. É um trabalho já de um momento em que ele estava com mais recursos, né? Aí usando uma coisa mais sofisticada, mas é um cara que ele vai atrás daquilo que ele precisa para responder a pergunta que ele tem. Ele não tem o fascínio da técnica, do brinquedo ou da coisa, não. São perguntas biológicas relevantes. Eu acho que é isso que distingue, né? A marca do Bernardo enquanto postura diante do trabalho que tem.
mas eu acho que eu vou deixar ele falar para vocês verem se vocês concordam ou não com a minha avaliação. Então, tá Valeu, bom. Bernardo. Um abraço. Ok, Bom, primeiro agradeço, né, Pedro? E agradeço e desagradeço, né? Porque faz uma introdução dessa, já fica assim. "Ih!" E aí, sobre os brinquedos, né? É irônico, né? Porque é verdade, né? Que eu não tento trabalhar sem dinheiro, é verdade também que isso veio de uma coisa do Ibernay que eu acho bacana, porque volta e meia a gente fica sem dinheiro mesmo. E eu só fiquei pensando, assim, engraçado que eu tô super triste, que eu tô com o meu brinquedinho favorito do momento, que é um servidor grandão quebrado, numa tristeza danada. Aí você fala, não, o Bernardo não fica sem os brinquedos dele, eu não fico, não. Mas tudo bem, vamos lá. Mas em especial a coisa que o Pedro falou da formação é verdade. Assim, o Luiz Bernardo teve uma influência assim, muito grande assim, na minha formação. Ele tem esse negócio de sei lá, eu podia chamar de um principismo, sei lá. Tem uma coisa assim que ele é a questão. Aí quer estudar aquele negócio, estuda. Isso foi uma coisa que eu fiquei, eu acho mesmo dele, que eu aprendi com ele. Bom, deixa eu tocar lá. Então. Deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu ver. Imagino que vocês estejam vendo aí. Ela tá bom. A apresentação da direita? Tá ocupando a tela toda? Sim, sim. Ok, tá bom. Então tá bom. Começa. Então tá bom. Esse trabalho que eu vou falar, ele é da tese de... Quer dizer, o título dele, ele é da tese de doutorado de um aluno que terminou em 2019, 2018, sei lá, que é o Eduardo Dupin, tá? Mas eu aproveitei também e falei de outras coisas que servem como introdução, que tem a ver com a linha de pesquisa, que é a evolução do cromossomo Y de Drosófila. Então, como é que é a história do cromossomo Y de Drosófila, né? O cromossomo Y de Drosófila tem uma história peculiar, porque essa revista que vocês estão vendo aqui, Genetics, acho que é a principal revista de genética, a revista da Sociedade Americana de Genética. Ela foi fundada em 1916, a revista, e no número 1, na página 1, tem esse artigo aí, que é do Calvin Bridges, que é um geneticista de Drosófila muito famoso. E o que esse artigo mostra, tem esse título aí, que hoje em dia soa muito old-fashioned, né? Mas esse artigo mostra que os genes estão localizados nos cromossomos. Então, isso no início da história da genética, isso era conhecido como teoria cromossômica da herança, ou seja, a teoria de que os genes, lá que o Mendel tinha falado, se localizam nos cromossomos. E aí o Bridges mostrou isso, é um trabalho enorme, mas assim, é o primeiro trabalho do número 1 da revista da genética, né? E aí uma das coisas que aparecem nesse trabalho é essa observação que está aqui. Em Drosófilas, X0 são machos, são viáveis, aparentemente normais, com exceção de que eles são estéreis. Então, isso lá atrás, né, em 1916, sei lá, mais de 100 anos atrás, já veio essa ideia de que o Y de Drosófila estava fortemente, se não exclusivamente, envolvido com a fertilidade de machos. Bom, e quem são esses genes que estão responsáveis por isso? O primeiro deles só foi identificado, sei lá, uns 80 anos depois, né, que é esse KL5, que é uma adenina de cadeia pesada, é uma proteína motora. E aí, em 1993, ela foi identificada, foi o único, até os anos 2000. E isso é um progresso muito lento, porque nessa altura, pois é como assim, o cromossomo Y de Drosófila começou muito cedo, mas um progresso muito lento. Porque nessa altura, em 93, já tinha provavelmente centenas de genes de Drosófila clonados, identificados molecularmente. E o Y, só um foi descoberto em 1993, que descoberto nesse sentido, né? Se descobriu o que é a sequência do ponto de vista molecular, o que aquilo ali codifica. Tem uma razão para isso, mas antes de eu entrar nela, deixa eu apresentar as pessoas, porque às vezes no final a gente vai com pressa e esquece. Esse aqui é a esquerda, sei lá, a direita é o Eduardo Dupin. Essa é uma foto mais antiga dele, né? E numa coleta que a gente fez. E também eu vou abordar mais ou menos rapidamente trabalhos que tiveram a participação desses outros 3 alunos aí, né, ex-alunos, na verdade. Né? Um é o Leonardo, que o Pedro mencionou, a Flávia, que está na Argentina, na verdade agora está em Israel, e a Maria Vibranovski, que está na USP. Tá? Então, eles deram contribuições em etapas diferentes desse trabalho, mas o trabalho principal que eu vou falar das 400 espécies é a tese de doutorado do Eduardo. Então, a história do Y é que teve esse começo lá atrás, mas um progresso muito lento. Né? Por que é tão difícil de estudar o cromossomo Y? Né? E, como eu mencionei, só um gene tinha sido identificado molecularmente até 2000. E aí você vai pensar, então quando sequenciaram o genoma, isso foi resolvido. E a resposta é que não. Né? Então, eu estava no Congresso de Drosófila lá de 2000, quando o genoma de Drosófila foi anunciado, foi sequenciado em 2000, quer dizer, foi publicado o trabalho em 2000,
E aí uma das pessoas envolvidas no sequenciamento, esse Michael Ashburner, que é um drosofilista muito famoso, estava lá e eu perguntei para ele: o que vocês acharam no Y? Porque eu estava interessado no Y por outras razões, nos genes do Y. E aí ele me falou: não achamos nada. E aí essa é a tal da oportunidade, né? Caramba, não acharam nada. E eu sabia que os genes estavam lá porque tinha que estar, porque a maneira que o genoma de Drosophila melanogaster foi sequenciado é chamado de Whole Genome Shotgun, é um método que você não consegue escolher o que você vai sequenciar, você basicamente sequencia tudo aleatoriamente. Então não tem como os genes não estarem sequenciados. E aí eu achei que era uma oportunidade interessante, eu comecei a me interessar por genômica, que era uma coisa que eu antes achava, na verdade, um troço bem desinteressante. Eu achava que era coisa de nerd, assim, ser maiores atrativos. Então, a primeira coisa que tem que dizer para vocês é que não tem nada de particularmente maligno no cromossomo Y. Tá? O que tem é isso aí. Quando você olha uma foto isso aí é uma metáfase de uma drosófila macho, é muito comum você ver, e não só em drosófila, mas em muitas espécies, que o Y que está aqui, ele tem essa cor diferente, tá? Ele é todo, aparece nas colorações comuns como preto. E aí, se você olhar, a pontinha dos cromossomos também tem essas regiões mais escuras. E aí um nome que isso recebeu lá em 1927, por aí, era heterocromatina, que é cor diferente, né? E aí, o Y, se você olhar, ele é todo heterocromático. E se descobriu de 1927 para cá que tem essas regiões heterocromáticas têm várias propriedades que conspiram contra os geneticistas. Por quê? Primeira coisa é que você não tem, ou você não tem recombinação, ou ela é muito reduzida, aquela coisa de crossing over e tudo. Isso, se você não tem recombinação, você inutiliza um monte de ferramentas que os geneticistas têm, que é de fazer genética formal, que é aquelas coisas de crossing, você mapear os genes, nada disso é possível se você não tem recombinação. Ou não é possível, é muito mais trabalhoso e difícil. Depois, na década de 90, 80, 90, em Drosophila se introduziu esses elementos P, né, que é um transposon, e foi muito utilizado para identificar genes. Você fazia mutagênese com o elemento P. Você mobilizava o transposon, ele entrava dentro de um gene, você tinha um mutante, aí você fazia ficha ou alguma coisa desse tipo, né, clonagem, pescava o elemento P e ele, na sequência flanqueante você via qual era o gene que ele tinha mutado. Isso daí é ótimo, uma técnica excelente, foi super usada, mas também não funciona no Y, porque quando esses elementos P entram no cromossomo Y, ou na verdade em qualquer região heterocromática, eles têm um marcador visível para você ver que ele se mobilizou. E aí o marcador é silenciado quando vai para a região heterocromática. Bom, aí vem sequenciamento genômico, e aí você pensa, sequenciamento genômico resolve tudo. Não resolve porque as regiões heterocromáticas são cheias de DNA repetitivo, e aí essa montagem do genoma tende a falhar. Na verdade, sempre falha nessas regiões. Por fim, se descobriu que os genes do Y de Drosophila podem ter introns maiores do que 1 milhão de pares de base. E isso, quando esses introns estão presentes, eles ferram com a anotação gênica automática. Então, são várias coisas que realmente conspiram contra os geneticistas e aí atrasaram para caramba o desenvolvimento do Y. Né? Então, do conhecimento sobre o Y. Então, olhando um pouquinho mais essa questão do sequenciamento genômico, né? Se a gente tivesse assim, né, em um slide, como é que funciona o sequenciamento genômico, né? Então, olha lá, aquilo que está aqui, ó, desculpa, é um cromossomo metafásico, né? Você sabe que esse cromossomo inteirinho aqui é uma única longa molécula de DNA, tipicamente no caso de Drosophila, 50 milhões de pares de base, 40 ou 20, dependendo do cromossomo, e no caso humano tem cromossomo de 200, acho que 200 e poucos milhões de pares de base. É uma longa molécula, tá, que é novelada, associada a um monte de proteínas, né, e aí você vê o cromossomo metafásico. Essa figura é legal porque ela sugere uma maneira que seria ideal de sequenciar. Né? Se você prender alguma coisa aqui na pontinha do cromossomo, do DNA, e enrolando, e A, T, 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 G, C, T, A, T, T, né, até se chegar no final, na outra ponta. Seria ótimo, mas não existe isso. Tá? Então, em vez desse ideal, se você tivesse esse ideal, por exemplo, se você fizesse isso com Drosophila melanogaster no macho, você ia ter 5 coisas diferentes, que são os 5 cromossomos, o par XY, e aí o cromossomo 2, o 3 e o 4. Você formaria 5 sequências contínuas, que são chamadas de contíguos, né? Então o X teria uns 40 milhões de pares de base, o 2 teria 50 e por aí vai. Né? E o Y também tem uns 40 milhões de pares de base. Isso é o que seria o mundo ideal. No mundo real, o que é usado para sequenciar genoma é esse método aí, que chama o método mais usado. Tá? Tem outros métodos, mas esse é o praticamente todo mundo usa hoje em dia. Chama o Whole Genome Shotgun. O que é isso? Você pega o DNA genômico, fragmenta aleatoriamente, e aí
E essas moléculas de 100 milhões de pares de base viram pedacinhos, dependendo do método de sequenciamento, de 20 kb, ou 1 kb, ou 300 pp, aí depende. E você sequencia elas aleatoriamente. E aí, depois você pega aquele monte de fragmentos, e aí você monta no computador, que é isso que está mostrado aqui. E como é que você sabe que isso emenda o de baixo emenda no de cima? Porque eles compartilham uma sequência. Eu botei aqui uma sequência nos 10 pares de base, na verdade você precisa de bem mais do que isso para você ter certeza. Mas aí você monta os pedacinhos, e aí quando você faz isso, você reconstrói o genoma, mas em vez de você ter os tais de 5 contigs, na prática você tem milhares, tá? Ou centenas, dependendo do método de sequenciamento que você use. Por quê? A razão é que tem o que era o X, que era uma coisa inteira, sai quebrado em vários pedaços, porque tem gaps que são causados ou por sequências repetitivas, o que é mais comum hoje em dia, ou porque tem acidente de amostragem, porque você não sequenciou uma amostra, quantidade suficiente de DNA para cobrir ali, né? Quando você faz o whole genome shotgun, digamos que o genoma tem 1 milhão de pares de base, você não pode sequenciar 1 milhão só de fragmentos, porque senão você vai ter pedaços faltando. Tipicamente, você sequencia 10 vezes mais ou 40 vezes mais, de maneira que tenha sobreposição variadas desse troço. Mas mesmo assim, tem pedaços que não são sequenciados. Então, no final, você termina com esses milhares de contigs e ainda ganha um troço a mais, que é chamado de cromossomo U, que é unmapped. Que, na verdade, não é cromossomo nenhum, é só o cromossomo da nossa ignorância. São os pedaços que você não sabe onde entrariam no genoma, que é não mapeado. E aí o que a gente viu ao longo do trabalho lá desde, sei lá, 2000, é que a maior parte do cromossomo Y termina dentro desse U aí, em pequenos pedaços não mapeados. Como é que acontece isso? Então, lá em 2000, quando o Ashburn me falou que não tinha encontrado nada no Y, a primeira coisa que eu fiz quando voltei para o laboratório foi fazer um blast da sequência que eles tinham montado contra o único gene conhecido da época, que é esse KL5 que eu tinha mencionado para vocês. E aí tá ele aqui. Aí você vê que o gene está lá. A maior parte dele está, só que ele está quebrado, tá vendo? Tem um pedaço aqui, tem um pedaço aqui, tem um outro pedaço aqui, por aí vai. Faltam os pedaços, mas a maior parte do gene estava lá. Ele só não tinha sido identificado. Como é que faz para achar eles, então? Aí, o que eu fiz desde essa época, que eu comecei a me interessar por esse troço, foi desenvolver alguns métodos computacionais para sugerir candidatos. Olha, isso aqui deve ser um gene do Y. E depois eu confirmava fazendo PCR em machos e fêmeas, né, que é o método que o Pedro mencionou, que é um método muito simples de fazer. Você pega DNA de macho, DNA de fêmea e faz PCR. Se só acender no macho, você sabe que você tem o teu primer estava mirando algum pedaço do cromossomo Y. Só para não deixar vocês no escuro, quem seriam esses métodos computacionais? Esse aqui foi um dos primeiros que a gente fez. Pensa assim, o genoma de Drosophila foi sequenciado a partir de embriões, então é uma mistura de macho e fêmea, tá? Em proporções iguais, mais ou menos. Se você olhar para cá, você vai ter 4 cópias de um autossomo, para 3 cópias do X, para uma cópia só do Y. Então, quando você olha como é que cada contigo foi montado, você espera que os pedaços do Y tenham sido montados com muito menos reads do que os pedaços dos autossomos, por exemplo. E, de fato, isso acontece. Tá? Então, se você olhar aqui, essa é a distribuição, o número de reads para cada 1000 pares de base montado, o que a gente sabia que estava no Y tem essa distribuição bem mais rasa do que aquela outra dos caras que não estão no Y, que são os não Y. Né? Então, isso daqui dá um método. Então, se eu pegar cada contig e ver ou cada escápula, enfim, e ver essa distribuição aqui, se ela for muito baixa, o número de reads por KB, eu suspeito que eles estão no Y e eu tenho que fazer um PCR e ver se está mesmo. Tá? Esse tipo de método está aqui, pum, funciona. Tá? Então, esse aqui foi uma pescaria, ó, que eu botei 3 iscas e 2 estavam no Y e uma não estava. Então, esse né, eu estava todo contente. Isso aqui era de 2000, do meu protocolo de 2000, eu fiquei todo contente. Caramba, 2 pedaços do Y. É ótimo. Né, mas é sempre a história do copo meio cheio e copo meio vazio. Quando faz esse tipo de experimento, tem uma taxa de sucesso de uns 20%. Ou seja, de cada 5 candidatos que eu testava, um era do Y e os outros eram um pedaço da heterocromatina, de outras coisas que por acaso tinha uma cobertura baixa ou qualquer coisa desse tipo. Então, aí, né, o tal do copo meio cheio e copo meio vazio, o copo meio cheio que é ótimo identificar os pedaços do Y. O copo meio vazio é que isso aí dá um trabalho danado, você gasta primer pra caramba, um monte de coisa, e só 1 em cada 5 é. Então, a gente precisa de métodos melhores, e eu fiquei vários anos desenvolvendo esses métodos, pensando em métodos para identificar coisas do Y, e eu acho que esse método aqui, que a gente publicou em 2013, eu acho que resolveu o assunto. Que é assim, o que eu fiz? Isso aqui eu fiz quando a sequência de Illumina ficou disponível, e barato, né?
Eu comecei a fazer isso em 2007, foi logo que elas ficaram disponíveis. Então, como é que é isso? Você tem um genoma montado com os três, né, o Y, o X e os autossomos. Você montou a partir de embrião ou a partir de macho só, tanto faz. Quando você monta ele, é aquela história. Você tem o Y, o X e os autossomos estão fragmentados. E você não sabe quem é quem, que pedaço do Y qual não é. Se você pegar agora DNA de fêmea e sequenciar com Illumina, e aí você vai ter que, e fizer alguma forma de alinhamento, e eu usei um troço mais sofisticado para lidar com as regiões repetitivas, aí você vê que o Y é o único pedaço que não alinha com esses reads de Illumina de fêmea. Tá? Ele alinha, na verdade, nas regiões repetitivas, por isso que eu tive que usar uma coisa mais sofisticada para remover essas regiões repetitivas. Mas, e aí, quando você faz isso, o que você espera? E aí, de fato, observa que os cromossomos, os autossomos e o X, quase nada da sequência deles fica sem match com as fêmeas, enquanto que o Y está lá. Ó, tá? Quase 100% da sequência dele não tem match com o DNA das fêmeas. Tá? Então, dá essa distribuição bem bimodal e não tem praticamente nada no meio. Então, esse método computacional basicamente resolve o problema, porque você vem aqui, passa a navalha aqui no meio, e esses caras aqui eu até faço PCR para testar, mas eles estão sempre no Y mesmo. Tá? Então, resolve esse problema. Tem um outro problema, que é a fragmentação, que também é complicada, também atrapalha estudos de genômica. E aí, uma maneira que é muito interessante que foi desenvolvida nos últimos anos de diminuir a fragmentação de genoma é usar esses métodos de sequenciamento de terceira geração, que são chamados, né? PacBio e Nanopore, no momento, que são os mais populares. Né? Mas mesmo com esses métodos, o cromossomo Y sai fragmentado. E aí, a partir de 2015, 2016, eu me interessei por isso e tenho tentado melhorar esses métodos de montagem de PacBio e de Nanopore. Então, esse foi o primeiro trabalho que a gente fez nesse sentido. Então, isso aqui é o quê? Olha, isso aqui eu peguei 3 genomas que tinham sido montados por PacBio, C. elegans, Arabidopsis e Drosophila, tá? E usei a montagem padrão do programa e uma modificação que a gente fez na montagem, que é... bom, essa não vai dar para explicar agora. Mas eu mudei o programa para que ele lide melhor com as regiões repetitivas. Tá? E aí, N50, ou NG50, é uma medida de contiguidade da montagem. E aí, se você olhar aqui, a contiguidade da montagem, ou seja, o grau de fragmentação de Seringas diminuiu, sei lá, uns 20%, em Arabidopsis 40%, em Drosophila, o N50, que é a estimativa de contiguidade, quase que dobrou. Aí você pode pensar, quem liga para N50? É só uma estatística, né? Mas o fato é que não é. Tem um monte de biologia que você resolve quando você tem uma montagem melhor. Eu vou dar um exemplo. Se você olhar as montagens de Drosophila, tem essa região que tem esse locus, é uma região do X, tá? Que chama flamenco. É uma região muito famosa, porque esse foi o primeiro gene desses que fazem RNA, né? piRNA. Tá? Esse é um piRNA cluster. O primeiro deles descoberto foi esse locus que chama flamenco. Se você olhar na montagem padrão de PacBio de Melanogaster, que lá de 2014, sei lá, você tem um contigo de 430 kb que tem o gene flamenco inteirinho. Isso já é super legal, porque os caras demoraram, sei lá, uns 10 anos para conseguir sequenciar flamenco inteiro. É um locus de 60 kb altamente repetitivo. Se você olhar, mas aí ele está um contigo solteiro lá, daqueles ARMU, você não sabe onde está localizado. Mas se você tiver feito esse troço de validação de Quimer, ele monta inteiro e agora se junta com a eucromatina do X. Então, se isso aqui fosse uma espécie que você não tem a menor ideia de onde é que está esse locus flamenco, você já sabia que ele era um locus do cromossomo X, como de fato é. Só ter usando uma montagem melhor. Então, eu tenho trabalhado nisso direto desde essa época, desde 2015, e eu acho que isso é uma área realmente importante e interessante, porque tem um monte de coisa que a gente pode aprender no genoma se ele é melhor montado. Mas deixa eu ir para a biologia do cromossomo Y. Né? Como eu falei para vocês, o Y é essencial para a fertilidade do macho. E lentamente, de 1916 para até 1980, por aí, as pessoas foram identificando que tinham 6 regiões no Y que eram essenciais para a fertilidade do macho, que presumivelmente correspondiam a 6 genes. Como eu falei para vocês, o primeiro dele foi identificado em 93, que é KL5, que é uma proteína motora da cauda de espermatozoide. Aí faz todo sentido que o macho X0 seja estéril, porque o espermatozoide é imóvel. Usando esses métodos que eu mencionei para vocês antes, a gente rapidamente identificou mais uns 12 genes por aí. Quer dizer, rapidamente médio, né? Mas aos poucos eu me identificando. E aí eu estimo que no Y de Drosophila deve ter uns 20 genes codificantes de proteína. Essa estimativa é grosseira, mas ela é baseada nessa história de saturação. A gente vai usando diferentes métodos para identificar os genes do Y, vai pegando os mesmos caras sempre.
E aí, então, com isso, você tem a ideia de que você está mais ou menos perto do final da história. Né? Mas eu acredito que ainda tem mais genes, mas o total, eu imagino que seja por volta de 20, alguma coisa assim. Esses genes têm umas características interessantes, que todos eles estão envolvidos com função masculina, como você poderia esperar para o cromossomo Y. Como sumário dessa parte, eu queria... Todos eles estão envolvidos com o quê? Com funções masculinas. São proteínas de espermatozoide, proteínas motoras. Por exemplo, se você olhar, dos 12 genes identificados, 3 são proteínas de nenas de cadeia pesada, aqui, KL2, KL3 e KL5. Os 3 são dessa família, uma família gênica, que faz a cauda do espermatozoide bater. E por aí vai. Tem proteínas de esperma. Então, é um cromossomo realmente, no caso de Drosophila, afinado com as funções masculinas, né? Especialmente de esperma. Então, fazendo um sumário dessa parte mais genômica, né? Uma coisa importante da gente se tocar, que eu acho, né, é que tem essa questão né, da ciência, porque acaba que um monte de coisas importantes sobre o cromossomo Y, na verdade, dependeu pesadamente do progresso em métodos genômicos. Por exemplo, a identificação inicial dos genes do Y, que eu fiz em larga medida, ela dependeu desse método de sequenciamento de genomas. Sem isso, não dá para fazer. E esse método que chama Whole Genome Shotgun. Tá? Mas sem sequenciamento de genômico em larga escala, como foi feito lá em 2000, quer dizer, larga escala entre aspas, né? Como se fez em 2000 com Drosophila e outras espécies, não dá para fazer. Depois, a identificação eficiente de genes do Y, que ficou nesse período aqui, 2007, 2013, dependeu de sequenciamento Illumina barato. Sem isso, não dá para fazer. Porque antes de sequenciar essa história de pegar a fêmea e sequenciar, dá para você fazer com Sanger. O problema é que o sequenciamento de uma espécie de Drosophila com Sanger custou $4 milhões. Aí não dá para você dizer assim, agora eu quero sequenciar as fêmeas, mais $4 milhões para olhar o Y. Ninguém ia dar dinheiro para isso. Mas com Illumina, é $1.000, sei lá que você gasta. Agora é muito menos do que isso. Né? Mas mesmo quando era caro, você gastava uns $1.000 e você sequenciava as fêmeas. Então esse é um método, é uma coisa realmente, um pré-requisito tecnológico. Né? Por fim, essa fase que a gente está agora, de ter uma sequência mais completa, fechar gap, montar as regiões repetitivas, depende desses métodos de sequenciamento PacBio e Nanopore, que agora está sendo usado. Né? Sem isso não vai. Mesmo com sangue, com tudo, você não vai, porque é muito repetitivo. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção, que é o que eu vou falar mais agora, é que os cromossomos Y têm uma biologia muito interessante. Os Y de Drosophila. Né? Falando um pouquinho sobre os Y no modo geral, de onde é que eles vêm, né? Então, se você olhar um livro-texto de evolução, de genômica, sei lá, genômica evolutiva, essa é a historinha que vai estar da origem dos cromossomos Y, que eu chamo de teoria canônica, né? Esses são os cromossomos X e Y humanos. E aí, se você olhar, o X ele tem uns 1.100 genes, é muito maior do que o Y, inclusive fisicamente. E o Y tem uns 27, codifica diferente. Na verdade, são 27 proteínas. Alguns desses genes são repetitivos, mas codifica umas 27 proteínas diferentes. E se sabe que, no caso do Y humano, ele tem envolvido em duas coisas. Determinação sexual, porque o Y tem um gene determinante masculino dominante, que você tem um Y, você se desenvolve como macho. E a fertilidade do macho, porque se sabe também que tem genes no Y que são responsáveis pela fertilidade dos homens. Né? Se você olhar esses 27 genes, de onde é que eles vêm, tem um padrão muito claro. Desses 27 do Y humano, 18 deles têm alguma coisa muito parecida no X. Tá? Então, eles são chamados X-ancestral. Né? 2 deles são genes que foram copiados dos autossomos, duplicações autossômicas, e 7 têm outras origens. 5 ou 7 têm 5 ou 6, sei lá, têm outras origens, que não cabe falar aqui. Então, se você olhar, o Y tem pouquíssimos genes, mas desses pouquíssimos genes que eles têm, quase todos são compartilhados com X. Isso sugere, dá suporte empírico para essa teoria, que é a teoria canônica de evolução dos cromossomos X e Y, né, do Y no caso, que diz o seguinte, que a situação ancestral, você teria uma espécie que tem só autossômicos, como que aqui, né? Tem um par autossômico aqui e outro par aqui. Um desses pares autossômicos, um dos membros, adquire por mutação um determinante masculino forte, dominante, tá? Que é o gene M. Quando esse cara está aqui, agora, tudo que está em volta de M só está presente em macho. E aí esse lugar vira um hotspot para acúmulo de genes que são benéficos para os machos e deletérios para as fêmeas. Essa que é a teoria, são chamados genes antagonistas sexuais. E aí esses genes começam a se acumular em torno de M, que é o que vira o que chama proto-Y, o outro cromossomo vira um proto-X. Só que de vez em quando tem crossing over que embaralha as coisas do proto-X com o proto-Y. E esse crossing over é desvantajoso porque coloca esses genes antagonistas, por exemplo, que são deletérios nas fêmeas, num gameta que vai terminar sendo uma fêmea. Disso daí resulta que
começa a ser vantajoso do ponto de vista da seleção natural suprimir a recombinação entre X e Y. E aí, quando suprime, no início é tudo ótimo, porque agora o material do X não mistura mais com o Y, mas a única chance que o cromossomo Y tem de recombinar é com o X, porque não existe indivíduo Y ou Y. E aí, quando ele perde a recombinação com o X, ele perde a capacidade de recombinar. E aí, quando isso acontece, se sabe que a seleção natural é muito ineficiente na ausência de recombinação. E aí o Y começa a degenerar, porque começa a acumular genes deletérios e mutações deletérias. Então, essa que é a teoria canônica. E aí o que sobra é que esses 27 genes que estão lá no Y humano atual são como se fossem relíquias. E alguns pouquíssimos genes que não podem, que você são haploinsuficientes, que são chamados, que você precisa das duas cópias do X e do Y. Essa que é a teoria canônica. E você tem duas marcas principais dela, duas características. Um que o X e o Y são homólogos, você vai encontrar coisas em comum entre eles. E a outra é que a evolução do Y é dominada por perda de genes. Tá? Então, o Y começa como um cromossomo, presumivelmente, nos 1.100 genes, e no momento é um cromossomo de 27 genes. Tá? Essas são as características principais da evolução do cromossomo Y nesse modelo canônico. E que certamente é verdade para mamíferos e vários outros sistemas. E esse é um modelo tão bem conhecido, tão aceito, que quando a gente começou o estudo de drosófila, era o que a gente estava na cabeça. Claro, vamos encontrar isso, esses genes do X, do Y que a gente está descobrindo, vão ter contrapartida no X igual tem em humano. Mas o que a gente descobriu é isso. Todos os genes que a gente encontrou em Melanogaster têm alguma coisa parecida no genoma, mas é sempre no autossomo. Nunca é no X, até hoje, pelo menos. Tá? Então, isso sugere, só a figura é muito diferente, sugere que a evolução do Y de drosófila tem alguma coisa diferente, não segue, aparentemente, o que aconteceu com o Y humano. Né? Depois disso, quando outras espécies de drosófila foram sequenciadas, a partir de, sei lá, 2007, 2005, 2007, outras espécies começaram a ser sequenciadas, de drosófila melanogaster, quando que eles foram para dentro do Y? Porque isso aqui sugere que esses genes são duplicações de genes autossômicos que vão para dentro do cromossomo Y. A tese do Leonardo que o Pedro mencionou. E aí, quando a gente olhou esse monte de espécies de drosófila, tem essa figurinha aí. Vamos lá. Isso são 12 espécies de drosófila. Aí estão as relações de parentesco entre elas, que é chamada de filogenia. E é isso, cada seta vermelha é quando o gene se moveu para dentro do cromossomo Y. Como é que a gente sabe isso? Porque, por exemplo, todas essas espécies aqui tem WDY, KL5, PP1Y1 e PP1Y2 no cromossomo Y. Então, você sabe que o movimento foi nesse ramo aqui ancestral delas. E por aí vai. Então, cada seta vermelha aponta o ganho de um gene no Y e cada seta azul aponta a perda de um gene no Y. Você não precisa ser um gênio da estatística para ver que tem muito mais seta vermelha do que azul. Tá? E aí, quando você faz a estatística certinho, você vê que realmente a taxa de ganho dos genes do Y, de drosófila, é 10 vezes maior do que a taxa de perda. Tá? Então, indo para aquela história lá das marcas, né, das características principais da evolução do Y, tem duas coisas que não batem mesmo com o Y canônico. A primeira, não tem nenhum sinal de homologia entre X e Y. E em segundo, que em vez de ser uma evolução marcada por perda de genes, é uma evolução marcada por ganho de genes. Tá? Que sentido isso faz? Quer dizer, de onde é que esse troço vem? Né? Então, acho que, em primeiro lugar, independente de qual seja a resposta, acho que é lícito, né? É fair dizer que o Y drosófila não segue bem o modelo canônico. Ele não se encaixa bem no modelo canônico, seja lá o que ele for. Uma sugestão possível foi dada em 1996 por esses autores, que isso antes do sequenciamento genômico de drosófila, eles falaram que o cromossomo Y de drosófila tem várias similaridades com o estado dos cromossomos supranumerários. O que é cromossomo supranumerário? Né? A gente sempre aprende que o número de cromossomos é fixo numa espécie. Os seres humanos têm 23 pares, drosófila tem 4 pares. Isso é assim para várias espécies, mas para muitas não é. Em muitas espécies você tem esse conjunto de cromossomos que estão sempre presentes, que aí virou chamado conjunto A, e você tem um conjunto de outros cromossomos que podem ou não estar presentes, são chamados de cromossomos B, ou supranumerários. E aí esses cromossomos B foram, na verdade, os primeiros elementos genéticos egoístas identificados, porque eles não fazem aparentemente nada não necessariamente têm alguma contribuição positiva para o organismo. Eles ficam presentes na população porque eles usam vários truques. Por exemplo, eles roubam nas leis da meiose. Esse é um dos truques que ele usa. E um dos outros truques que esses cromossomos B usam para se manter é que em algumas espécies que têm um sistema de determinação X0, XX, ou seja, o macho só tem um cromossomo X, não tem um Y,
esses cromossomos B pareiam com o Y, com o X. E aí eles garantem que são transmitidos a cada geração. Então, esse Hackstein e colaboradores sugeriram que os Y de Drosophila poderiam ser um B que evoluiu para um pareamento muito preciso com o cromossomo X. Antes de você dizer que eu não acredito nisso, vou mostrar. Então a figurinha seria essa, né? A espécie ancestralmente teria um par lá de autossomos qualquer, um cromossomo X dispareado, que o macho seria X0, e tem várias espécies que são assim, com o sistema XX-X0. E aí você teria esse cromossomo B aqui, que está em amarelinho, que teria adquirido a capacidade de parear com o X, e uma vez que ele adquire a capacidade de parear com o X, ele vira um alvo para a aquisição de genes masculinos tão bom quanto um cromossomo Y de boa família, igualzinho. Ele está sempre presente em macho, então qualquer gene benéfico para os machos e deletério nas fêmeas pode parar dentro dele e vai ter uma vantagem se isso acontecer. E aí, a partir desse momento que esse cromossomo B adquire genes de fertilidade, ele se torna um elemento essencial do genoma do bicho, porque agora X0 é estéreo. Bom, eu não acredito nisso. Tá bom. Então, olha isso. Isso aqui, para quem esqueceu a genética básica, é uma divisão meiótica, tá? É a meiose 1 de um inseto, Rhinoceros ceres, que é uma cigarrinha. E aí o que você vê nessa meiose 1, tem lá os cromossomos se pareando e tal, aí você vê aqui o cromossomo X, ó, e ele pareia com esse cromossomo escurão aqui, heterocromático, e depois na tal da anáfase 1, ele se separa certinho, tá vendo? O X vai para um lado e esse escuro vai para o outro. Se eu te perguntar o que é esse, quem está pareando com o X, você vai dizer é o Y, claro. Pois é, acontece que não é. É o cromossomo B. E os autores sabiam que é um cromossomo B porque esse grupo todo de Homóptera, o sistema de determinação sexual ancestral é XX, X0. Os machos em quase todas as espécies são X0. Em umas pouquíssimas espécies eles são XY. E mesmo assim, não são em todas as populações. Algumas populações são X0 e outras têm esse troço aí. E, além do mais, esses grupos de Homóptera são cheios de cromossomos B. Então, esse troço que está pareando com o X não é um Y, um X que degenerou, e um Y, portanto. Isso é um cromossomo B. Então, isso certamente é válido para esses Homóptera e a gente não sabe se é o caso de Drosophila ou não. A outra pergunta que fica com esse cenário, você pode dizer, mas você está dizendo que os genes de fertilidade vão parar dentro do Y. Como é que essa história funciona? Como é que esses genes de fertilidade se movem para o Y? E aí, essa é a história de um dos últimos genes que a gente encontrou no Y de Drosophila, que é esse gene FDY, e que é interessante porque ele ilustra essa história de como é que os genes vão parar lá dentro, né? Logo que estava no início desse processo de identificar os genes do Y, a gente encontrou esse gene, que chama FDY, né? Que a gente deu esse nome. E aí, isso aqui é uma filogenia lá dele e outros genes parecidos. Aí você vê que ele só está presente em Mel e Melanogaster simulans, Drosophila simulans, que é uma espécie muito próxima de Melanogaster. A olho nu é muito difícil distingui-las. Assim. E aí Jacob é uma espécie mais distante. Então, todas as espécies aqui só tem uma cópia desse gene, CG11844. Faz um gene envolvido com binding de RNA e outras coisas. E aí, em Melanogaster, tem esse gene, mas tem, que é autossômico, e tem uma coisa muito parecida com ele no cromossomo Y. Tá? E aí, a divergência entre símbolos e Melanogaster tem uns 5 milhões de anos. E aí, aplicando o relógio molecular, você estima que essa duplicação que gerou o FDY tem uns 2 milhões de anos. Tá? Bom, é interessante. Então, esse é um gene super novo, foi o gene mais novo que a gente encontrou no Y de Melanogaster. Não só isso, a gente encontrou no Y de Melanogaster outros genes que são vizinhos do tal do 11844. Se você olhar no autossomo, de onde ele veio, esse gene, que é o FDY, que é muito parecido com o 11844, está aqui, o vizinho dele é esse, tem outro vizinho. Esses 3 genes aqui foram parar dentro do Y também, mas todos eles viraram pseudogenes. Então, esse triângulo grande aqui é uma inserção de um elemento de transposição no meio dos genes, e aonde você tem triangulinhos pequenos, é uma deleção de mais do que 50 pares de base na região codificante, que muito provavelmente transforma eles em pseudogenes. Então, esse pedaço de 4 genes, que tinham uns 11 KB no autossomo, foi parar dentro do Y. Esse gene, o CG11844, que a gente passou a chamar de FDY quando ele está dentro do Y, permaneceu limpinho, funcional, faz RNA, tudo bonitinho, e os outros 3 viraram pseudogenes. Tá? Então, é uma história bem legal que ilustra como é que vai parar esses genes dentro do Y. E aí, na verdade, eu falei que foi dos últimos que encontrei, mas nem é muito verdade. Em 2003, essa figurinha daí veio do seminário que eu dei em 2003.
E eu já sabia dessa história, da história bem completinha, mas tinha uma coisa que estava me incomodando, que tinha gap nessas sequências. Isso aqui que eu estou montando junto aqui, na verdade, era tudo pedacinhos separados daquele ARMU, e eu sabia que tinha gaps, e também sabia que tinha erros de montagem, porque eu sabia que alguns desses genes aqui tinham mais de uma cópia, dava para ver, mas a montagem estava truncada. E aí eu tive uma ideia, né? A ideia de girino, como diz um amigo meu, né? A ideia de jirico, né? Falei, eu vou completar esse negócio, né? Eu vou pegar e fechar essa sequência toda, que chama finalizar a sequência, né? Finish. Falei, eu vou finalizar essa sequência na mão, porque é uma região tão interessante que eu quero saber como é que esse troço aí está certinho, quantas cópias teve, enfim, fez interesse desse tipo, né? E aí, isso era 2003, e aí, vários anos e muitas horas de trabalho, eu terminei com essa pilha e muitas outras iguais a essa, umas 4 ou 5 no meu laboratório. Porque o fato é que não dá para terminar esse troço na mão. Você começa a sequenciar e aí cai numa região repetitiva, aí os PCRs não funcionam mais, hoje, na verdade, funcionam demais, porque eles amplificam coisas em nichos espúrias. Eu tentei um monte de métodos. Tentei PCR longo, aí resolve um pouco. Pedi a ajuda dos caras que sequenciaram o genoma de Drosophila, eles me ajudaram, melhorou um pouco. Mas eu nunca consegui fechar a sequência, depois de uns 8 anos, sei lá, 10 anos de trabalho, sei lá, quanto tempo, né? E aí eu sabia onde é que eu estava, né? Tem essa citação do Dante, que é muito apropriada, né? Abandone toda esperança quem entra aqui. Porque isso é a experiência de todo mundo que tentou finalizar. Eu não fui o único que tentou finalizar regiões heterocromáticas na mão. Isso é invariável quase. Você vai, começa, parece que vai, mas depois entra numa região tão repetitiva que os métodos todos de sequenciamento comuns se perdem. É isso. Os primers não são mais específicos e por aí vai. As montagens falham. Bom, mas como não tem mal que dure para sempre, né, em 2014 teve essa primeira montagem usando o PacBio do genoma de melanogaster. E aí um colega chamou minha atenção e falou, Bernardo, você já olhou essa montagem? Eu não tinha visto ainda, tinha acabado de ser feita. Aí quando eu fui para o quarto do hotel, olhei, fui lá fazer uns blasts, e aí a primeira coisa que eu descobri é que o gene estava inteirão lá, num contig 207 KB. E aí eu comparei com o que eu tinha feito ao longo de 8 anos, e é isso que está aqui. O que eu tinha feito aqui ao longo de 8 anos é isso aqui. Estava 93% idêntico, tinha 6% de gaps, que eram os tais dos gaps que eu não conseguia fechar de jeito nenhum, porque eram muito repetitivos, e 1% da sequência estava errada. Então eu estava quase lá, ou mais ou menos lá, mas eu nunca ia saber, porque sem ter uma sequência de alta confiança, é difícil você estar certo de que não tinha nenhum erro maior aqui dentro. Aí eu fui olhar o que tinha aqui dentro. Então, olha só, isso aqui isso é o contig 207 KB. Tudo que está colorido aqui é repetitivo. Tá aí tudo que está fininho, colorido e gordo é repetitivo. Então, as cores são tipos diferentes de elementos de DNA repetitivo. Tá? Então, sei lá, rosa ou magenta, sei lá, transposão de DNA, o outro, os marrons são retrotransposões, LTR, os outros são não LTR, tudo transposão, na verdade, esses gordos aqui. E aí tem umas pequenas bolsinhos, né, ilhazinhas de sequência única, que é o que está aqui. Aqui, que é onde justamente estão esses genes aqui. Tá? E estão todos montados bonitinhos. E aí, se você olhar essa figura, é parecida com aquela que eu mostrei antes, só que agora a gente consegue ver, e eu tinha uma ideia que isso tinha acontecido, mas olha só, esse gene aqui, quando ele entrou para o Y, ele pegou e ele foi lá e fez 3 cópias adicionais dele. Essas 3 cópias têm, sei lá, 99% de identidade ou mais. E são elas que ferravam a minha montagem. E tem uma 4ª cópia aqui, na verdade. Então, ele inteiro aqui, fez 3 cópias parciais, embaralhou tudo, e aí esse troço ficava impossível de montar, porque é muito parecido. E montar na mão, né? Mas com o PacBio, que os vídeos são muito longos, você monta sem problemas. E aqui, aí novamente, né, em triângulo grande são elementos de transposição. Essas outras cópias não são transcritas? Não. Algumas fazem RNA aberrante e outras não são transcritas. Tá? Mas a maior parte é fracamente transcrito. O FDY é bem transcrito. Você falou o que esse gene faz ou eu perdi isso? Pois é, que a função dele não é clara. Ele aparentemente, o gene parental dele, CG11844, ele é uma proteína que gruda RNA, pode estar envolvido com alguma coisa de estabilização de heterocromatina, mas ele não se sabe exatamente. Foi por isso que eu falei rápido, porque a função não é muito clara. Os outros genes fazem coisas variadas, do housekeeping aqui, né? E aí, sei lá, tem de tudo, mas eles estão mortos, né? E aí, você sabe que eles estão mortos, primeiro que eles fazem pouca RNA, mas isso não é o principal. O principal é que eles estão vendo esses triângulos aqui, ó, são deleções maiores do que 50 pares de base na região codificante. Eles estão todos ferrados. Então, não tem como isso aqui dar uma proteína funcional. E em cima são inserções de elemento de transposição,
Quer dizer, não tem. No proteoma de Drosophila, que deve estar absurdamente trabalhado, esses outros caras não estão lá. Pois é. Sabe o que acontece? Eu não olhei o proteoma para isso. Acho que eu olhei para FDY, não me lembro mais o que eu vi. Mas o que acontece é que esses genes aqui têm cópias muito parecidas deles nos autossomos. Tá? A divergência entre eles e os autossomos é muito pequena. Por exemplo, o FDY, para a cópia funcional dele, a identidade é 97%. Em termos de aminoácido, eu acho que é 98 ou 99. Então, se você olhar o proteoma, você vai ter que olhar aquelas pouquíssimas regiões em que troca algum aminoácido. Eu não fiz isso. Para o FDY, eu não me lembro se eu fiz ou não. Mas o FDY é expresso, faz RNA funcional numa boa quantidade. Para os outros, eu não olhei. Tá? Mas, assim, como tem tanta deleção dentro deles, é virtualmente certo que eles são pseudogenes. E que se a gente puder voltar estudar as melanogastas daqui a, sei lá, 1 milhão de anos, você vai ver isso, né? Eles vão ser mutados, deleção, até que você não acha mais nada. A única coisa que vai sobrar, presumivelmente, é esse cara aqui, que está, enfim, sob seleção purificadora, e a função dele está sendo mantida. Isso é exatamente o que a gente vê hoje nos outros genes de Drosophila. Você vê que, sei lá, KL5, ele veio do cromossomo 3, mas você só acha ele, você não acha nada em volta. Presumivelmente foi o mesmo processo, deve ter tido uma duplicação cromossômica, lá genômica, as regiões em volta degeneraram e só ficou o gene KL5 mesmo. E aí esse exemplo é interessante porque ele mostra como é que os genes do cromossomo Y nascem. Né? Daí que foi o título do artigo que a gente usou, né? O nascimento de um gene do cromossomo Y. Que esse RDY é um gene que está nascendo. Ele faz RNA, está divergindo lentamente porque nem lentamente, porque ele é muito recente, do gene parental autossômico dele e o resto está degenerando. Deixa eu seguir. O caso FDY ilustra novamente como é que a tecnologia faz uma enorme diferença, né? Porque não ia dar para fazer isso com sequenciamento de sangue ou com Illumina. Depois, eu vou falar rapidamente sobre pseudo-obscura, né? Pois é, a primeira espécie sequenciada foi Drosophila melanogaster. E aí, se você olhar lá, os genes KL2, KL3, PPRY, 4 genes do Y que eu escolhi aqui, se você fizer PCR com eles naturalmente só ascendem no macho. Claro, são genes do Y. Quando a pseudo-obscura foi sequenciada, Drosophila pseudo-obscura é uma espécie relativamente próxima de melanogaster. E aí eu achei, poxa, não vai ter nada de interessante. Vão estar os mesmos genes lá, tudo no Y, sem muita novidade. Os genes estavam lá, mas olha só que coisa engraçada, eles estavam presentes em macho e fêmea. Essa é a primeira vez que eu vi isso, achei que era erro, eu extraí DNA umas 3 vezes, sempre o mesmo resultado, até que eu me convenci que era isso mesmo. E aí, não só a pseudo-obscura é assim, como várias espécies próximas a ela, tem umas 12 espécies, todas têm essa mesma característica. Então, você olha os genes que estão no Y de melanogaster, eles estão no Y nessa espécie, que é obscura, que é próximo delas, mas nessas aqui eles são autossômicos, ou do X. Fazendo uma longa história curta, o que se descobriu, o que a gente descobriu e outras pessoas depois confirmaram, é que no cromossomo em melanogaster, esses genes estão no Y, e esse cromossomo 4 é um cromossomo pequenininho de Drosophila. Em obscura, que é uma espécie próxima de pseudo-obscura, eles também estão nesse mesmo arranjo, mas em pseudo-obscura, esses genes todos do Y aqui foram parar dentro do cromossomo 4. O cromossomo Y inteiro se moveu para dentro do cromossomo 4. E está lá. Tá? Bom, a gente chamou esse fenômeno, isso não era conhecido antes, de incorporação do Y. Eram conhecidos casos em que o Y se fundia ao autossomo, mas quando isso acontece, normalmente o autossomo passa a se comportar como o cromossomo Y, ou seja, só está presente em macho, não sei o quê. Nesse caso, não. O Y passou a se comportar como um autossomo. Tem um monte de coisa interessante aqui. Primeira coisa que eu desenhei isso aqui, mas na verdade o cromossomo Y de melanogaster mede uns 40 milhões de pares de base. Essa regiãozinha aqui mede 300 kb. Então o cromossomo, assim, aparentemente encolheu, sei lá, mais do que 10 vezes, tá? Quando virou parte de um autossomo. As distâncias intergênicas diminuíram, o tamanho dos introns também. Um outro aspecto interessante disso é que toda essa história de evolução do cromossomo Y diz que os genes vão para lá para ficar num ambiente que só está presente em macho, para poder escapar da seleção nas fêmeas, são genes que são deletérios para as fêmeas, toda essa história de genes antagonistas. E aqui é a contramão, né? Porque agora esses genes estão presentes em fêmea. Outro ponto interessante é por que isso aconteceu, né? E, por fim, quão frequente é isso? Porque pseudo-obscura foi a segunda espécie sequenciada. Cara, isso deve ser comum, porque você pega 2 espécies
Uma delas isso aconteceu, enfim, é uma amostra de 2, mas eu achei que podia ser um fenômeno comum. Então, pensando primeiro na por que isso aconteceu, lá em 2005, quando a gente fez esse trabalho de pseudo obscura, a gente deu uma explicação que eu acho uma explicação plausível, que é essa daí. Essas espécies onde aconteceu essa história do Y, que eu mencionei para vocês, o cromossomo X dela também teve uma fusão. O X dela tem 2 braços. Um era o antigo cromossomo X e o outro era um autossomo que se fundiu. Isso acontece bastante na evolução das espécies. Não é raro que mesmo os cromossomos sexuais, alguns autossomos se fundam a eles, aí viram parte do cromossomo sexual, e tudo bem. E aí, só que essas espécies, pseudo-obscura e afins, têm o cromossomo X com essa fusão e tem também o Y com essa fusão Y-autossomo que eu mencionei, com a tal da incorporação. Essa outra espécie obscura não tem nenhuma das duas coisas, então isso sugeriu para a gente que esses dois fenômenos podiam estar ligados. E a explicação seria assim. Em algum momento lá, o ancestral dessas espécies era como Drosophila melanogaster, um X e Y separados e os outros autossomos bonitinhos. Aí você teve uma fusão entre o X e o autossomo que gera esses cromossomos X que tem pseudo-obscura até hoje, que tem 2 braços. Um era o X ancestral e o outro era um autossomo, que agora chama o braço direito do X de pseudo-obscura. Quando isso aqui acontece, se sabe que tem um estágio intermediário em que você tem 3 centromas que pareiam na meiose. O X pareia com o antigo Y, o antigo autossomo pareia com o homólogo dele, tá? E aí isso aqui vai para um lado da divisão meiótica e isso aqui vai para outra. Então isso aqui passa a se comportar como um Y, chamado neo-Y. Isso tudo é conhecido, tá? Só que se você olhar, tem 3 centromas que pareiam na meiose. Isso não deve dar muito certo. E, de fato, em 46, esse cara Cooper olhou um monte de meiose e viu que isso dava 1 a 3%, numa espécie que tem um sistema desse tipo, e viu que isso dava 1 a 3% de aneuploidia. Ou seja, em vez dessa divisão ser certinha, vão, sei lá, o X vai para um lado e esse cara também vai para esse lado, o outro lado não vai nada, dá erro na meiose. 1 a 3% de aneuploide dá 1 a 3% de gametas inviáveis, que é uma carga genética razoável. Então, o que a gente propôs lá em 2005 é que o Y, uma solução para esse problema é se esse cromossomo Y aqui se fundir a um outro autossomo. Quando isso acontece, você resolve o problema meiótico, porque agora voltam a ser só 2 centrômeros pareando, e você garante que os genes do Y vão estar presentes nos machos, que é onde eles precisam estar por causa da fertilidade. Então, isso foi a explicação que a gente deu em 2005. Tá? Eu volto a ela depois. Então, a incorporação do Y seria uma resposta adaptativa aos problemas da meiose causados pela fusão entre o X e o autossomo. Tá bom. Eu volto a isso daqui a pouco. A segunda pergunta é quão frequente, né? Porque pseudo-obscura era a segunda espécie sequenciada. Eu falei, cara, deve ter outros, deve ser comum. Eu sei que é um N igual a 2, mas é sugestivo pra caramba. Né? E aí tem essa história, né? Um drosophilista muito famoso, o Teodósio Dobzhansky, dizem que ele falava isso, né? Como é que isso acontece? Ele pergunta a mosca. Pois é, vou perguntar a mosca então. Isso é frequente? Tem que perguntar a mosca. Perguntar a mosca, nesse caso, para a gente, significou a gente conseguir a maior amostra possível. Tá? Eu pensava, eu imaginava que era um fenômeno abundante, mas podia ser um fenômeno raro. Então, o que eu fui fazendo foi, ao longo de alguns anos, na verdade, eu comecei isso em 2005. Eu fui pegando dos estoques centros de Drosophila, pedindo para colegas, e coleta de campo, e a gente conseguiu, no final, 400 espécies de Drosophila. Tá? O gênero tem umas, sei lá, 3.000 e tantas espécies. Então, a gente conseguiu, sei lá, 10% das espécies, a gente conseguiu a amostra de macho e fêmea. Aí, isso aqui é uma das coletas. Aí está o Eduardo, né, a Suzana, que fez mestrado e doutorado comigo nessa área, e para você navegar isso, de 400 espécies, você precisa realmente de um profissional de taxonomia e de sistemática. E a gente tem a maior sorte, porque no Brasil tem um dos melhores caras do mundo nisso, que é o Carlos Vilela, da USP. Então, ele orientou a tese da Suzana, na verdade, então a gente fez esse trabalho. Quando você faz isso nos trópicos, você descobre espécie nova, não tem nada demais, é comum, tá? Então essa foi uma das espécies que a gente descobriu, uma espécie super bonita, que é a asa pintadinha, bonita como Drosophila, tá? Para uma Drosophila é super bonita, um olho vermelhão, as asas pintadinhas, isso cresce na cidade do Rio de Janeiro, tá? Só que ela cresce em flor, por isso que ela não tinha sido identificada antes, né? E aí ela tem bonita espécie, a gente criou no laboratório, até hoje eu tenho na minha casa essa flor, eu plantei aqui para poder criar a espécie. E é tudo muito bacana, só que ela tem um cromossomo Y completamente entediante, não tem nada de interessante ali. E aí você tem que fazer PCR, né? E aí tem que fazer PCR degenerado, porque eu não tenho a sequência genômica de 400 espécies. Então você faz aqueles primer degenerados que funcionam num monte de espécies,
E aí a gente fez eles e fazia PCR em macho e fêmea e via se os genes do Y estavam no Y. Né? Então, aí para tentar identificar casos de incorporação. Então, isso aqui é um exemplo né, de um resultado de PCR. Então, esse é esse gene ORY, ORI, que é um gene do Y de melanogaster. E aí, se você olhar, ele está no Y, em melanogaster, em Drosophila viridis, Drosophila cantoptera. Na Noptera, ele está presente em macho e fêmea, portanto, você sabe que ele se moveu para fora do Y. E Immigrans, ele está no Y. E Zaprionos, que são espécies próximas a Drosophila, essas 3 espécies de Zaprionos, ele também não está no Y. Aí, que sentido isso faz? Você só consegue entender colocando no contexto, né, evolutivo, na tal da filogenia. A filogenia das espécies é razoavelmente bem conhecida, então você vê que essa aqui, olha, cadê ela? A Nanoptera está aqui, ó. Essa espécie está aqui, ó. Todas as espécies próximas a ela têm esse gene Y, então você sabe que esse foi um movimento que aconteceu aqui. A mesma coisa para Zaprionos, como afeta todas as espécies, ele aconteceu no ramo que dá origem às 3 espécies. E aqui outro caso que tem, não está mostrado aqui na figura, Nanoptera, não está aqui, são essas mesmo, só, Nanoptera e Zaprionos. Então você vê que tem 2 eventos, tá? Agora, o que são esses eventos? Eles podem ser 2 coisas. Pode ser que o cromossomo Y inteiro tenha ido parar dentro de um autossomo, que era o que a gente estava procurando, ou pode ser que tenha sido um movimento de um único gene. Para testar, para você descobrir isso, você tem que fazer PCR degenerado de outros genes e ver o que aconteceu com eles. E quando a gente faz, aí você descobre que foi um movimento que afetou só esse gene, porque KL2 está no Y em todas elas, incluindo essas 3 aqui, e essa Drosophila nanoptera. Então, esse é um caso bacaninha, é um caso interessante, isso também é conhecido no cromossomo Y, de genes irem para lá e para cá. É uma biologia bacana, mas não era o que a gente estava procurando. A gente estava procurando os casos em que o Y inteiro vai para dentro de um autossomo. E aí é um caso que parecia ser esse daqui, tá? Então tem esse grupo de Drosophila, que são relativamente próximas de Drosophila melanogaster, que é o tal do subgrupo Montium. Então, se você olhar aqui, ó, melanogaster, aqui são os genes que eu testei, KL3, que a gente testou, né? KL5, KL3, PPRY, que a gente testou inicialmente. Então, em Drosophila nanaceae, melanogaster e essa outra Rhopaloa, esses genes estão todos no Y, tá? Então, esse M quer dizer que o PCR só dá positivo em macho. Eu marquei isso em vermelho para ficar mais óbvio. E MF é quando ele dá em macho e fêmea, tá? Então, o gene está no X ou no autossomo. Se você olhar para cá, então, a situação ancestral é esses genes no Y, e aí, em praticamente todas as espécies de Montium, que é esse trocinho que está aqui, ó, dessa párvula para cima, esses genes estão presentes em macho e fêmea. Então, pô, legal, né? Achamos um caso grande, tem umas 100 espécies descritas de Montium, na nossa amostra tinha umas 40. Todas dão esse padrão que está aí. Né? E está ótimo, puxa, bacana, achamos um outro caso, um monte de espécies, vai ser super legal. Mas aí, nessa altura, a gente já estava muito bom em desenhar Prime degenerado, que é um negócio que é tricky, como o pessoal fala, né? É cheio de trick para você desenhar um Prime degenerado que funciona, mas a gente estava tão bom nesse negócio, eu tinha aprendido a fazer, Eduardo, a gente, vamos testar os outros genes. E aí, quando a gente testou, a gente obteve isso. Um monte de genes no Y. Então, pois é, aí eu falo assim, né, a lição é clara, né? Quando você tiver um resultado bonito, para de fazer experimento e escreve o seu trabalho. Se você continuar fazendo experimento, vai acabar descobrindo o que você não quer. Então é isso aí, né? Aparece um monte de coisa no Y e tem uns padrões aí, não é uma coisa maluca. A maior parte dos genes parecem reaparecer no Y. Né? Por exemplo, esse gene aqui parece que reapareceu só nessa espécie, no Y, aqui. Em verdinho são as coisas que o PCR degenerado não funcionou, tá? Alguns casos falham. E aí tem também um padrão filogenético. Espécies próximas tendem a ter os mesmos genes no Y. Se você olhar todos esses KL2 e WDY, está no Y em todas as espécies que descendem daqui, dessa, que é chamado clado Kikawai, que Drosophila Kikawai é uma espécie que está aqui no meio. Tá? Então tem um troço que os genes parecem voltar ao Y, e tem um negócio que espécies próximas tendem a ter os mesmos genes no Y. Mas o que isso quer dizer? Né? Qual é a interpretação que a gente dá para isso? Né? Por que a gente estava dizendo de readquirir, né, reaparecimento da ligação ao Y? Olhando nos dados da gente, a gente testou 11 genes no final. 9 deles reapareceram no cromossomo Y e só 2 deles permaneceram fora do Y em todas essas espécies de Montium que a gente olhou, nas 40. Bom, como é que a gente explica isso? Né? Por que tantos genes reapareceram? A hipótese mais simples é que tem uma taxa de ganho de genes no Y de Montium muito alta. É possível. Por alguma razão, o cromossomo Y de Montium adquire genes adoidado. E aí esses genes que tinham movido com o autossomo acabam voltando para o Y.
Se essa hipótese é verdade, que o que está acontecendo é uma alta taxa de ganho de genes do Y, de Montion, você espera que não só esses genes tenham ido parar no Y, mas outros genes, o Y de Montion vai ter adquirido outros genes também, não só esses 9 que eu mostrei aí, mas qualquer gene que pode estar no Y tem uma alta chance de ter parado lá dentro. E aí o que a gente fez foi pegar 4 genes que podem estar localizados no Y, porque estão ligados ao cromossomo Y em outras espécies, porque eles funcionam no Y, e checamos se esses genes se moveram para o cromossomo Y em alguma das espécies de Montion. E checamos com o PCR degenerado, igualzinho. Quando você faz isso, nenhum desses 4 se moveu. Se você fizer um teste daquele, chama um teste exato de Fischer, né? Você vê que esse padrão aqui, essa diferença aqui é significativa ao nível de 1%. Tá? Ou seja, os genes que já estavam no Y tendem a voltar para lá, voltar entre aspas, mas não é que qualquer gene vai parar no Y, só esses genes que aparentemente estavam lá. A gente ficou coçando a cabeça um tempão com isso, mas essa hipótese de alta taxa de ganho certamente não é verdade. O que poderia explicar isso? Pois é, tem essa citação do Sherlock Holmes, né, que é quando você elimina o impossível, o que tenha sobrado, por mais estranho que seja, mais improvável, tem que ser a verdade. E aí a explicação que a gente chegou, e que eu acho que é uma explicação sólida, até porque eu não consigo pensar em outra, e perguntei para um monte de gente, as pessoas ficaram coçando a cabeça, e a gente publicou o artigo, e nenhum dos revisores veio com nenhuma outra explicação alternativa, é que é o seguinte, isso aqui é um ancestral de Montion antes da incorporação Y autossomo. Quando você tem a incorporação, tá aqui, o Y vai parar dentro de um autossomo, tá? Então o Y aqui eu botei em azul, vai parar dentro de um autossomo. O que acontece? Isso não acontece imediatamente. Isso aqui é um fenômeno que acontece em um indivíduo, é uma mutação única, que depois vai se espalhando na população. Então você tem um estágio intermediário em que você coexiste esses autossomos com o Y incorporado e o Y sozinho, o Y livre. Isso acontece, certamente acontece, tá? Porque nenhuma dessas mudanças que a gente vê na evolução como trocou, ela acontece de uma vez só, é um processo populacional, vai trocando devagarzinho. Né? Então, esse estágio intermediário aqui, o que a gente imagina é que ele tenha durado tempo suficiente, e aí, quando você tem uma situação dessas, você tem uma situação de redundância genética. Você tem 2 cópias, por exemplo, do gen KL2, uma que está no Y incorporado aqui e outra que está no Y livre. Toda vez que você tem redundância genética, é possível perder uma das cópias, porque, na verdade, a outra dá conta. E aí o que a gente imagina é que esse troço daqui teve essa redundância por um período prolongado, e aí as cópias foram sendo perdidas mais ou menos aleatoriamente. Então, em algumas espécies, como o Drosophila aurelia, aconteceu de que todas as cópias que estavam no Y, todos os genes que estavam no Y livre, foram perdidos. E aí, se você olhar lá naquela figura de Drosophila aurelia, a gente não encontrou nenhum gene no Y. Em outras espécies, por exemplo, a Drosophila parvula, o gene KL2 está no Y, mas WY não está. E aí o que a gente presume que aconteceu é que, nesse caso, o KL2 que estava aqui degenerou, por redundância, e que, por acaso, o WY que estava aqui degenerou. E nessa outra espécie, Canapi, aconteceu o contrário, Drosophila canapi. Tá? Como isso acontece ao longo da evolução, isso faz com que explica que o padrão de espécies que são próximas tendem a ter os mesmos genes no Y, porque esses eventos de ganho e perda acontecem ao longo da filogenia. Bom, essa é a explicação que a gente tem, mas eu tenho que dizer o que a gente sabe e o que a gente não sabe, né? Sobre essa história das incorporações ao Y. A primeira coisa é que a incorporação no cromossomo Y é um evento relevante em Drosophila. Na nossa amostra de 400 espécies, 13% delas tinham um evento de incorporação. E tem casos adicionais em outras espécies que, por outras razões, de drosofilídeo, que por outras razões a gente não incluiu nesse estudo. Tem um outro, Quimomisa, que tem um outro evento. Isso chama a atenção de que incorporação Y é um mecanismo pouco explorado, né, pouco apreciado de evolução do cromossomo Y. Pode estar presente em outros grupos, mesmo grupos bem estudados. Por exemplo, mesmo quando você sequencia o genoma, se você não olhar especificamente, você não vê. Uma dessas espécies de Montion, Drosophila kikawai, foi sequenciada em 2014, e os autores não viram isso, porque é um monte de genes, está numa região repetitiva, então você não vê. E é possível que mesmo organismos bem estudados tenham fenômenos desse tipo aí. Tem que procurar especificamente, como a gente fez. Em relação àquela explicação que eu tinha dado, pois é, essa que foi a coisa assim, né? A explicação que eu tinha dado era redondinha, porque explicava o caso de pseudobscura, era um mecanismo de seleção natural que os evolucionistas gostam sempre de invocar a seleção natural, que era a história de que o Y, a incorporação do Y era uma resposta adaptativa à fusão X-autossomo, porque resolvia aqueles problemas na meiose envolvendo 3 centrômeros. Mas
A nossa amostra de 400 espécies mostra que isso não é uma explicação robusta, particularmente robusta ou atraente. Por quê? As espécies de Montium não têm essa fusão X-autossomo. O X tem um braço só, e elas têm uma incorporação do Y. Por outro lado, nas 400 espécies, tem 9 outros casos independentes de fusões X-autossomo, que estão presentes em umas 40 espécies, e nenhuma delas aconteceu, sem ser pseudo-obscura, aconteceu a incorporação do Y. Então, é aquela história, não é nem necessário nem suficiente. Tá? Então, a gente não sabe. É possível que tenha esse mecanismo que a gente invocou seja verdade para a pseudo-obscura, mas o fato é que não é uma explicação geral, pelo menos. A última coisa que eu queria chamar a atenção é que a incorporação, esses casos de eventos de incorporação do Y, permite a gente estudar um monte de fenômenos importantes. É um caso de uma reorganização genômica extrema. Né? E aí, para estudar isso, a gente agora está fazendo montagem de PEC-BY em espécies de Montium e de Chemomisa, que eu mencionei para vocês, que é um outro caso. Então, a gente quer ver como é que acontece essa reorganização. Como é que o Y vai parar de no autossomo, como é que ele encolhe, se encolhe em todas as espécies, por aí vai. E o outro ponto interessante para estudar, é isso que o Pedro mencionou, o que acontece com a expressão gênica? E aí, a expressão gênica muda, porque esses genes do Y geralmente são expressos só em testículo, em drosófila. Né? Os genes do Y em drosófila são expressos só em testículo. Quando eles vão parar dentro de um cromossomo presente em fêmea, muda a expressão, não muda? E isso eu estou fazendo em colaboração com a Maria Vibranovski, lá da USP. Tá? Ela é especialista nesse negócio de expressão gênica ao longo do testículo, e a gente está estudando esse negócio, o que acontece se a expressão gênica muda, se não muda, se tem alguma coisa que deu, inclusive, alguma pista de alguma vantagem adaptativa para esses movimentos de genes, não sei, a gente está olhando isso agora. Então, como conclusão, eu acho que estudar o cromossomo Y de drosófila é difícil, né? Quer dizer, é desafiador, tem muitas dificuldades, eles não montam direito, e tem uma genética complicada de fazer genética clássica, um monte de características que dificultam. Mas resolver essas dificuldades tem um monte de aplicações interessantes, né? Então, uma das coisas, né, que a gente tem feito nos últimos anos é que tem essa história, é muito interessante você ter marcadores genéticos do cromossomo Y para você poder estudar a dispersão de machos. A maior parte dos marcadores que se usa para esse estudo de insetos vetores são marcadores ou nucleares ou marcadores mitocondriais. Os mitocondriais você só traça a dispersão das fêmeas, porque os machos não transmitem mitocôndria. E os marcadores nucleares, você consegue traçar a dispersão de machos e fêmeas misturados, você não consegue separar. Né? E as certas espécies, certamente, né, os sexos podem ter características de dispersão muito diferentes. Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo, nesses métodos que a gente desenvolveu para a drosófila, para fazer marcadores para o cromossomo Y de várias espécies de vetores. Então, isso eu estou fazendo em colaboração com o Jeff Powell para esses mosquitos, né? E também com a Luísa Rona, para estudar a filogenômica do Anopheles cruzi, né? Que aí, para estudar tanto o Y quanto a Anopheles cruzi é um complexo de espécies, e a gente está estudando isso, né? Eu estou orientando uma aluna da Luísa, e a gente está estudando as relações de parentesco dessas espécies, e o cromossomo Y também, mas na verdade pegando uma coisa maior de como é que essas espécies são relacionadas entre si. Então isso aqui é um exemplo, Anopheles aquasalis, que é um vetor de malária no Brasil, e a gente identificou, sei lá, uns 70, 80 contigs que são do cromossomo Y dele. Então tem um marcador para o Y deles agora. Então, esse é um problema interessante. Tem os problemas de evolução que eu acho super bacanas, tá? Que é entender a evolução do cromossomo Y. A teoria canônica diz que os cromossomos Y evoluem sempre a partir de um cromossomo X e por perda de genes. Isso não parece ser verdade para a drosófila. Para a gente ver o que aconteceu, em drosófila a gente viu que tem mais ganho do que perda. Agora, isso é um fenômeno geral ou não? Não sei, tem que perguntar à mosca, né? Então, essas são as espécies que a gente está olhando agora. E para entender a própria origem do cromossomo Y de drosófila, a gente não sabe de onde ele veio. Então, a gente está olhando drosófila, escaptodrosófila, quimomisa, colocasimia. Isso aqui são... Se você olhar, você vai dizer que isso aqui é uma mosca, tá? Tudo isso aqui é mosca, no sentido, né, que a gente chama, né? Sepside, Canacide, tá? São outras famílias, tá? Isso aqui tudo é drosofilida, essas que estão aqui. Isso aqui tudo, se você olhar, você vai dizer que é mosquinha, parece pra caramba com drosófila. Isso aqui são as moscas que são mais familiares. Lutsomia, que é sandfly, né? Vetor de leishmaniose, Aedes e Anopheles. Então, a gente está olhando os Y dessas espécies todas que estão aqui. E a ideia é tanto ter marcadores para o Y, para esses estudos de vetores, e também entender a evolução do cromossomo Y em díptera. Por fim, uma coisa que eu passei rapidamente aqui, esses métodos de melhorar a montagem do Y, na verdade, eles melhoram a montagem de qualquer região repetitiva.
Então, isso aqui isso eu estou fazendo em colaboração com a Ivan Eichler, que é um pesquisador da Universidade de Washington, em Seattle. Isso aqui é uma região do cromossomo 10 humano, e o genoma humano tem várias dessas regiões aqui. São 2 blocos de 115 kb, que são 98% idênticos. Isso é chamado de duplicação segmental. E essas são as últimas regiões do genoma humano, das últimas, os centrômeros também não foram sequenciados ainda completamente, que você tem problemas de montagem, são elas, porque são regiões grandes, com alta identidade, e aí os métodos de montagem se perdem ali. E são regiões que também são importantes do ponto de vista médico, porque elas são muito parecidas, dá crossing over desigual, dá um monte de coisas aí. E aí, se você olhar essas regiões, se você fizer uma montagem PacBio comum delas, essas 2 troças aqui, ó, elas são montadas com 26 quebras, e 26% da sequência é mera coincidência o número ser igual, tá? É duplicada. Isso porque quando o montador vai, isso mesmo com PacBio, quando o montador vai passar por ali, ele tem 2 coisas muito parecidas e ele acaba misturando. Usando aqueles métodos que eu tenho desenvolvido para o Y, vai ser uma validação de QMR, essas regiões montam sem nenhuma quebra e sem nenhuma duplicação. Tá? Então, o que a gente está fazendo agora é aumentar a escala disso para conseguir aplicar esse tipo de método para o genoma humano e outros genomas grandes, e também para a drosófila, para tentar ter uma montagem melhor do cromossomo Y. Essa foto é uma foto verdadeira, quer dizer, antes da pandemia, né, gente? Um dia eu cheguei no laboratório e me dei conta, isso era a bancada onde a gente costumava ter drosófilas, e eu vi que tinha 3 coisas sendo bancada, nenhuma delas é a drosófila. Essa primeira que vocês estão vendo aqui é Ephidridae, que é uma família próxima de Drosophilidae. Você está vendo a coisa verde aqui? Isso aqui é água de lago, elas se criam em água. Então a gente usa as garrafinhas de drosófila, mas isso aqui está cheio de água e alga dentro, que é o que elas comem. Tá? E a gente está criando elas para sequenciar o genoma e o cromossomo Y e coisas assim. Tá? Do lado delas tem Steganine. Não sei se você consegue ver, tem um meio rosa, um meio feito à base de cacto. Quem vai em Restinga vê aquelas cactos opuntia, tem um fruto rosa, que acho que é parente da picaia. E aí, aquilo ali tem uma mosca, que é um parente de drosófilo, mas um parente distante, mais próximo do que Ephidridae, mas é uma subfamília de Drosophilidae. Tá, aqui também tem um aluno, que é o Guilherme, que está fazendo tese com elas, com as Steganine, está criando elas. E lá atrás, olha, tem a Camila Voges, que eu oriento, que é a aluna da Luísa, que eu oriento, e aí tem uns copinhos aqui, cheios de Anopheles cruzi aqui. Esse é o Thiago, que está fazendo doutorado comigo, com drosófila mesmo. É um zoológico. Né? Eu olhei na bancada, não tinha uma drosófila, só tinha coisas estranhas. Que é isso que a gente tem feito agora, né? Mas também tem feito drosófila. Por fim, para terminar, eu gostaria de dizer, embora muito do meu trabalho tenha sido com os cromossomos Y, evidentemente que a falta do Y também gera organismos fascinantes. Aí o meu exemplo predileto é minha filha. Né? Tá, aqui ela, em 3 fases de desenvolvimento embrionário dela. Uma aqui como um embrião, aqui como uma larva futucando a areia de Ilha Grande, e aqui passeando em algum lugar. Bom, e agora, na verdade, está na casa do namorado, voou ainda mais longe. E é isso. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não tem, não. Sim, e as pessoas que participaram e os órgãos de financiamento que suportam o nosso trabalho. Obrigado e tá aí, pronto. Obrigado. Perguntas que vocês têm. Tinha algumas perguntas no chat, eu acho. Tá bom. Tem uma pergunta. Você consegue ver o chat aí, Bernardo? Bernardo? Você viu? Não, tá aqui. Cadê ele? Aqui. Bernardo, está ouvindo? Você consegue ver o chat aí? Deixa eu ver, onde é que eu vejo? Na parte de baixo. É uma pergunta só. Qual a frequência dos genes não coding no Y? Tem genes no coding essenciais? Né? Onde aparece o chat? Eu deixo compartilhar. Na parte de baixo da tela. Você tem que tirar tá. Já vi. Chat. Já vi. Agora eu vi. Tá bom. Isso. Então tá bom. Tá bom. Então tá. Eu vou por ordem, tá bom? Tá bom. Então vai lá. A primeira pergunta Pois é, boa pergunta, né? Qual a frequência de genes não codificantes no Y? Tem genes não codificantes essenciais para fertilidade no Y? Rapaz, isso é tudo a ver a pergunta. A resposta rápida é não sei, quero saber. Tá? Então é assim, os métodos que... porque o Y é cheio de DNA repetitivo. E aí eu comecei pelo gene codificante de proteína, que é a coisa mais fácil de fazer. Que aí você acha o gene por BLAST-X. O problema dos genes
não codificantes, bom, primeiro que antes era mais difícil, precisava de RNA para estudar eles, né? E não tinha transcriptoma antes, mas agora tem, né? E aí também eu não sei exatamente o que procurar. Aí o que eu estou fazendo em relação a isso, né? Eu estou colaborando com a Tirupani, que vocês conhecem, né? E para olhar esses genes de piRNA e essas coisas, tá? A gente está começando o trabalho ainda, na verdade, mais por minha culpa do que qualquer outra coisa, está atrasado. E aí a ideia é olhar se tem essas classes de genes não codificantes, que é piRNA, esses troços no Y, né? Em Drosophila, se sabe que tem genes não codificantes que são essenciais para a fertilidade do macho. Aqueles RNAs longos, tem RNAs longos não codificantes e autossômicos no X, tá? A gente não sabe se tem no Y de Drosophila e eu não procurei ainda. Tá na lista das coisas para fazer, mas eu não fiz. A gente ainda não fez, não. Mas é uma coisa muito interessante, porque não tem nada que obrigue os genes a serem codificantes, né? Quer dizer, pode muito bem... As mesmas forças evolutivas que fazem um gene codificante de proteína parar no Y vão fazer também um gene não codificante. Igualzinho. Mas a resposta é que eu não sei ainda. Uhum. Deixa eu ver o que é mais. Acho que era só essa, por Deixa eu enquanto. perguntar uma coisa, Bernardo. A tua explicação para os genes que saem do Y e voltam é que Isso. envolve um momento de transição em que você Isso. teria eles convivendo. Mas Isso. isso deveria levar a que esse momento de transição ele deve durar pouco, né? Pois é. E aí só poderia acontecer com espécies relativamente próximas. Mas tem caras que ele voltou muito tempo depois na tua árvore, não? Você tem toda a razão. Pois é, Pedro. Essa teoria, exatamente, esse cromossomo Y duplicado, né, tem que ter durado um bocado de tempo. Agora, é possível, tá? A gente não sabe. Eu concordo com você, essa é uma das dificuldades, é isso, porque a estimativa... Um tempo em muitas espécies diferentes e, portanto, ele ainda estaria ali. Pois é. Rapaz, eu concordo com você. Além do mais, tem uma estimativa de que genes duplicados em Drosophila têm uma meia-vida muito curta, de 3 milhões de anos, uma coisa assim. Mas é que essas estimativas são baseadas em quando o gene se move sozinho. Quando o gene se move sozinho, ele vai para um ambiente hostil, um ambiente completamente diferente de onde ele estava evoluindo antes. O que aconteceu com Drosophila, presumivelmente, é que o Y inteiro se moveu. Então, esse troço é mais parecido com poliploidia, que você duplica os genes inteirinho no ambiente genômico dele. E aí, implanta, e outro sistema de poliploidia, essas duplicações duram, às vezes, tem duplicações que assim, dezenas de milhões de anos, tem um troço assim. Tá, então, você pode pensar que é uma coisa como poliploidia, quer dizer, que você teve um evento grande que fez um pedaço inteiro lá igualzinho, e aquilo, ao longo do tempo, vai degenerando. Agora, você tem razão. É uma coisa engraçada, peculiar, né? Que a teoria, aquela explicação pressupõe que durante muito tempo os Y tiveram aquela situação, aquele estágio intermediário durou. Tá? E o que eu quero fazer é sequenciar o genoma desse troço com PacBio, alguma coisa desse tipo, e procurar, porque se acontecer esse negócio dos genes, já consiga ver o resto da degeneração deles, tanto no Y quanto nos autossomos. Eu acho que se a gente encontrar o resto da degeneração deles, a gente consegue fechar mais a questão. Agora, eu adotei essa explicação, foi realmente por isso que eu botei aquela citação de Sherlock Holmes, porque a gente pensou, não vi outra. A Ana quer fazer uma pergunta aí. Oi, professor, tudo bem? Olá, tudo bom? Oi, olha só, agora eu estou trabalhando com Drosophila. Olha isso. Nos veremos em Fly Meetings futuros. Ah, tá bom. Eu tenho uma pergunta sobre espermatogênese, na verdade, cromossomo Y, porque se eu entendi do seu trabalho, naquele graficão, naquele quadrão com verde, com azul e vermelho que você mostrou. Isso, ganho e perda de genes. O melanogasto, ele tem a condição ancestral, que é não incorporar o Y, se eu entendi, né? Isso mesmo. Mas vários genes relacionados à espermatogênese não estão no Y, eles estão nos autossomos. Isso, é um monte deles, tá? E... Tem centenas de genes expressos no testículo
E pouquíssimos deles foram parar no Y. Ah, tá. Isso mesmo. E aí eu posso dizer que a melanogaster segue o modelo canônico de que o Y é um homólogo do X? Não, sabe por quê? Porque não tem nenhum gene compartilhado. Quer dizer, aí como é que você... Qual é o modelo canônico? O modelo canônico diz assim, o X e o Y foram em apriscas eras um par autossômico comum. E aí eles começaram a se diferenciar como cromossomos sexuais, tá? Esse é o modelo canônico. No caso de mamíferos, né, não é só humano, ficaram um monte de relíquias, né, desse período aí. Você vê genes e pseudogenes compartilhados entre o X e o Y. Então, é bacana, não tem dúvida. Tá? No Drosophila, a gente não achou nenhum. Você poderia dizer, não, mas é o modelo canônico. Esse modelo canônico é muito... digamos que é a teoria mais aceita, tá? Então, toda vez que a gente submete artigo com isso, aí vem aquela coisa, mas será que você... Então, a crítica que as pessoas fazem para defender o modelo canônico é a seguinte: o X e o Y de Drosophila originaram a partir de um autossomo, só que já passou, a degeneração foi muito rápida, ou passou muito tempo, e aí não sobrou nenhum sinal da ligação entre eles. Porque não tem. Não tem nenhum gene codificante de proteína compartilhado entre X e Y, como o modelo canônico esperaria. E você encontra em mamíferos. A outra coisa que... Então, mas você precisa dizer, não, mas é que passou muito tempo e aí os sinais foram apagados. É possível. A outra coisa do modelo canônico é que a evolução do Y é por perda de genes. E aí, em Drosophila, não é isso, porque a gente olhando essas 12 espécies que a gente olhou, a taxa de ganho é 10 vezes maior do que a taxa de perda. Aí, se você ainda quiser dizer que o modelo canônico está certo, e é possível, aí a explicar isso, tudo botando o que os revisores escrevem, tá? Então, você vai dizer assim, o X e o Y de Drosophila eram um par autossômico. Passou muito tempo e todos os genes ancestrais foram perdidos. Por isso que você não vê o sinal de identidade entre eles, nem andar compartilhado. Além do mais, na etapa inicial da evolução dele é que aconteceu a perda massiva de genes. Mas aí é uma explicação. E por que agora tem mais ganho do que perda? Entendeu? Eu acho que é possível, vamos dizer assim, é possível que o modelo canônico se aplique a Drosophila, só que você tem que fazer um monte de pressupostos, né, aqueles ad hoc, né? Faz um monte de pressupostos ad hoc. É que os genes estavam lá, mas desapareceram. Teve um monte de perda, mas você não está vendo. Tá certo, é possível, mas aí... É por isso que eu acho que o suporte para isso, eu acho que à medida que você vai fazendo um monte de pressupostos, assim, você consegue... você bota um monte de... mas isso. A explicação vai ficando menos convincente, né? Eu sei que eles não recombinam, né? As pessoas tiram vantagem disso para fazer todas as cruzamentos. Mas Drosophila tem uma peculiaridade que os machos de Drosophila não fazem crossing over. Isso. Então, na verdade, não é só o X e o que não recombinam. Nenhum cromossomo no macho recombina, né? Mas se você colocar o Y nas fêmeas, que você pode fazer em Drosophila, ele mesmo assim não recombina. XXY é uma fêmea em Drosophila. O Y não recombina. E aí não sou uma ideia você tentar... Eu não sei quem são os ancestrais do gênero Drosophila, não sei quem é o grupo irmão. É Ephidride, justamente, aquela mosquinha que cresce na água. Vasculhar justamente essa relação e ver se eles não perderam genes e ganharam. Isso, é o que a gente está fazendo. Por isso que a gente foi olhando, naquela árvore filogenética, a gente foi olhando Drosophila e pegou Steganini, que é uma subfamília da família Drosophilidae. Aí estamos olhando ela. Aí depois estamos olhando também os Ephidridae, que é a próxima coisa fora. A gente foi saindo de Drosophila e foi indo para fora, para ver quando é que o Y muda. Na verdade, parece que em Steganini o Y já é completamente diferente. Então, é isso que a gente está vendo agora. Mas a ideia é essa mesmo. Pergunta. Para você determinar perda gênica e substituição gênica, assim, se você ficar tirando e colando outras, fazendo um quebra-cabeça, na verdade, você não tem como saber isso, né? Tem dois raciocínios, né? Um deles que não é muito bom é parcimônia. Você invoca a via evolutiva que tem menos passos, tá? Mas não é isso que a gente fez. Porque parcimônia tem várias vezes você vê que a natureza não leu esses livros que ela tem que ser parcimoniosa, né? Que é a tal da navalha de Ockham, ela não acredita em nada disso. De vez em quando as coisas são completamente não parcimoniosas. O que a gente faz, você tem como saber sim. Sabe como é que a gente sabe? Assim, quando você tem um genoma que está razoavelmente bem montado, pelo menos, você vê os genes que estão do lado, chama sintenia, análise de sintenia. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. KL5, deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui. Me dá um segundo aqui que eu
Vou puxar um negócio aqui para ver se eu tenho isso na minha apresentação. Lá para trás eu coloco aqui na tela. Então é você meio que comparando o background genético, é meio isso. Os genes que estão do lado, mas deixa eu ver se eu acho que eu tenho esse negócio bonitinho. Para você entender, porque a parcimônia é muito legal, a parcimônia é muito poderoso. Cadê esse danado? Deixa eu só ver se eu acho daqui. Eu acho ou aqui eu vou puxar do artigo direto. Vou puxar do artigo direto, vai ser mais fácil. Só um segundinho. ABC, artigos. KL5 tinha me chamado a atenção. Você falou bem no início, né? Eu entendi que você ia aprofundar. Aí parece que agora vai sair, né? Assim, o que ele representa. Você tinha dito apenas que era uma proteína motora, né? Assim, hematozoide, né? Isso. Ele é bem conhecido porque ele faz isso. Agora, deixa eu mostrar para vocês a história do KL5. Legal. E aí, mas não vai ser o que você quer, não, Lobo. Vai ser só a coisa da sintenia. Desculpa. Mas deixa eu fazer aqui a pergunta da Ana. Deixa eu pescar a tela de novo. Peraí, posso pegar a tela de novo? Posso, sim, né? Sim. Tá aumentando o número de perguntas no chat aí. Tá. Deixa eu pegar ela. Tá, peguei. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então tá. Olha só. KL5, ele está no cromossomo Y dessa espécie aqui, Viris, Moravense, Grinchal e de Melanogaster, tá? Então, quando eu olhei isso, eu pensei, em Williston, ele não está no Y. Aí eu pensei, ele foi adquirido no Y aqui e perdido aqui. É a explicação mais simples. Agora, aí para a pergunta da Ana, se você olhar a sintenia, então em Anopheles ele também é autossômico, tá? Então ele é autossômico em Anopheles e em Williston. E aí eu pensei, Anopheles é uma coisa muito antiga, é mosquito longe pra cacete. Então ele deve ter entrado no Y aqui. Vocês estão vendo meu mouse? Sim. Então tá, ele entrou no Y aqui. E em Williston, que ele é autossômico, ele saiu do Y de novo. Não tem problema. Mas aí quando a gente olhou a sintenia, o genoma montado, olha isso aqui, ó. É isso que está aqui em cima. Ele aqui. Olha só. Deixa eu diminuir essa tela para ficar mais claro. Cadê tudo onde? Tá aqui. Tá? Então, olha só. Você vê que em Anopheles gambi e em Williston, o KL5 está no mesmo lugar do genoma. Ele está aqui, KL5. Em Williston tem esse genezinho que não existe em Anopheles, mas o vizinho dele aqui é igualzinho. CG6599, CG13, tá? Então, se você imaginar que em Williston esse gene pulou para um autossomo, ele vai ter que ter pulado exatamente para o mesmo lugar onde ele está localizado em Anopheles. Isso é muito improvável. Porque o genoma é grande pra cacete, tem 13 mil genes, ele vai cair exatamente no mesmo lugar? A explicação, na verdade, é que esse gene, ele é autossômico desde sempre aqui, ó, tudo que está grosso aqui, ele era autossômico. E aqui ele se moveu para o Y aqui e se moveu para o Y aqui, se moveu 2 vezes. Tá? Então, não sei se está claro, isso é o que a sintenia te diz. Aí isso indica que existe uma coisa não randômica na escolha de quem vai para o Y. Bom, a gente está falando de um N de 1 aí, né, Pedro? É um gene que foi 2 vezes. Mas é possível. Claro, e esse cara é fácil de entender. O trabalho que você fez, você foi usando e vendo quem saía a partir dos genes que estavam em Melanogaster ou pseudobscura. Mas aqueles caras que mudavam, você não sabe quem são os caras novos que apareceram e que mudaram para o Y desses caras novos, né? Daquelas 400 espécies, você está dizendo? Não. Pois é. Esse é uma abordagem que a gente chama melanogaster cêntrica. Você olha os genes que estão no Y de melanogaster. Na verdade, não é só dela, porque nessa altura eu já tinha estudado melanogaster e virilis, uma outra espécie, tinha estudado bem. E aí, eu peguei esses genes e desenhei prime para eles. Mas você tem razão. Aquelas espécies ali vão ter vários outros genes que eu não estou vendo. Pois é. Para identificar. A pergunta que esse N de 1 aí gera é se tem coisas que estão ali. Porque quando o cara é absorvido em pseudobscura, né, aparecem outros genes, né? Aparecem. Não, o Y de pseudobscura mesmo tem alguns genes que ela adquiriu depois desse fenômeno. Então, você tem razão. Idealmente, é que não dá para sequenciar 400 espécies de Drosophila, mas dá para sequenciar um número, isso que a gente está fazendo, na verdade. Aquelas espécies que eu mostrei para vocês ali no penúltimo slide. Daqui a pouco vai dar, com o nanopor você vai... Não, mas 400 é muito. Mas sim, é verdade. Não é verdade.
o que eu fiz assim, é pegar espécies distantes na filogenia e estou sequenciando cada uma delas, em macho e fêmea. Tá? É o que a gente está fazendo. E aí está olhando o conteúdo de genes dela. Mas aí eu estou fazendo mais com essa abordagem que a Ana Carolina falou, de aí olhando os parentes mais distantes de Drosophila, para tentar entender quando é que o Y de Drosophila aparece. Então, a gente está olhando, sequenciou o genoma de várias espécies de Steganini, que é esse grupo de moscas pouco conhecidas. Será que você não tem várias formas de mexer na mesma função, uma vez que a maior parte das funções estão relacionadas no gene A, que gera um produto B, que gera um C, que gera um D, que gera um E, e que eu posso ter várias combinações de mexer nas mesmas funções, ou seja, de interferir nos mesmos branches das vias metabólicas? Não. O que acontece é que, vamos lá, esses genes todos que estão no Y de Melanogaster e das espécies, ou praticamente todos eles, você acha eles em autossomos de outras espécies. Então, não é que você está mudando a via metabólica, o que você está fazendo é uma coisa mais sutil. Você está mudando a localização do gene, mas ele continua fazendo a mesma coisa, presumivelmente. Então, você olha lá, tem uma proteína muito parecida. Geralmente é assim, você olha um gene do Y de Melanogaster, aí pega uma espécie distante, aquele gene às vezes não está no Y. Mas você vai olhar nessa espécie distante, esse gene é expresso exclusivamente em testículo. Isso é quase sempre assim. Tá? Então, presumivelmente, eram genes que já funcionavam na espermatogênese, só que por alguma razão eles vão parar no cromossomo Y. Essa razão, aí tem dois tipos de explicação. Você pode imaginar que tem alguma vantagem evolutiva em eles estarem no Y, por exemplo, escaparem de contra-seleção na fêmea, alguma coisa assim, que eu não acho uma explicação particularmente forte, porque você pode fazer a mesma coisa só botando um promotor que fecha a transcrição nas fêmeas, mas enfim, essa é uma explicação que se dá. Ou você pode ter, isso que eu estou estudando com a Maria, o cromossomo Y, ele tem uma peculiaridade que ele é tal da heterocromática, ele não expressa em lugar nenhum do genoma do organismo, em Drosophila, tá? Com exceção do testículo. Nos testículos, o Y solta franga, ele abre, ele faz aqueles cromossomos plumosos, não sei se vocês lembram disso, Lentbrush chromosomes, que salamandra tem. Ele se desenovela e vira umas estruturas enormes dentro do testículo, das células mitóticas do testículo. E aí é possível que essa coisa que ele está falando de desenovelar tenha alguma importância para a expressão gênica. É possível, por exemplo, que os genes uma hipótese que a gente tem, que eu estou falando isso com a Maria Vibranovsky, é que esses genes que vão para o Y, eles conseguem se expressar até fases mais tardias da meiose. Porque em Drosophila, quando a célula começa a entrar em meiose, ela geralmente desliga a transcrição do genoma. Mas a gente imagina, uma explicação possível seria que o Y consegue se transcrever até mais tarde. Então, isso daria alguma vantagem para os genes que vão parar dentro do Y. É tudo hipótese, tá, gente? Isso a gente está olhando agora. Bernardo, a Helena tem uma pergunta aí. Tá bom. Tá cheio de pergunta aqui, eu estou pulando. Helena, vai. Eu vou aproveitar, porque a minha pergunta agora, com todas as outras perguntas, ela acabou evoluindo. Eu queria voltar àquela... Olha, muito obrigada, excelente apresentação, como sempre, né, Bernardo? Eu queria voltar à pergunta sobre esses genes ou pedaços de cromossoma Y que acabam indo para os autossomos, que é a sua tese daquela situação, a hipótese da situação intermediária, né? Isso. E dali você poder ter várias hipóteses das grandes diferenças que você observa entre as diferentes lá em monte, você está dizendo, né? Isso. Você está dizendo em monte, então, né? Então, quando você tem esse intermediário, mesmo que você não leve tão pouco tempo, porque você está dizendo que você não fica tão pouco tempo quanto o esperado nessa transição, né? Você esperaria uma transição de X milhares de anos? É porque essa estimativa... Mas você vê mais, né? Isso, mas é que essas estimativas de duração de duplicação de genes são feitas com genes individuais. O que eu chamei a atenção é que é um cromossomo inteiro. Então, você vai com região regulatória, vai com tudo, né? Mas é isso, você tem razão. Daí que vem minha pergunta, então. Quando você tem esse intermediário, para que esse intermediário seja razoavelmente estável, que ele possa se manter lá, será que você precisa ter alguma forma de lidar com o que é heterocromático ou não, o que vai poder ser expresso ou não, porque você vai acabar tendo coisas mais ainda duplicadas em diferentes cromossomos. Isso poderia dar uma instabilidade funcional, digamos assim, de você ter muita coisa sendo expressa. Então, a minha pergunta é, você tem alguma informação ou você acha que isso poderia ser uma explicação válida de que quando você tem esse intermediário, você tem níveis de empacotamento diferente, a acessibilidade desses genes, a expressão gênica que
que manteriam isso estável por mais algum tempo, e se tem como olhar para isso ou não? Pois é, boa pergunta, é isso que eu estou olhando com a Maria. Porque, assim, a espermatogênese drosófila tem basicamente, quer dizer, que é possível olhar no testículo, né? Porque o drosófilo, o testículo dela, da melanogaster, ele é um saco, assim, ele é uma salsicha. E aí, na pontinha dele, tem as células germinativas, que aí ali é uma região que é mitótica, que as stem cells lá do testículo ficam fazendo um monte de mitose para alimentar a espermatogênese lá na frente. Aí, então, no testículo, a pontinha lá, tal da apical, sei lá, a porção apical dele, é mitótica. Depois, tem mais para o meio dele, tem uma fase meiótica, que é aquelas células lá das stem cells do testículo, que vão dar espermatozoide, começam a entrar em meiose. E aí depois tem uma fase que é pós-meiose, que ela já terminaram a meiose, vira uma célula redondinha, aí ela começa a alongar para virar um espermatozoide, a tal da pós-meiose. Tá, então, o que a Maria estuda, né, que a gente está estudando esse negócio, é tentar separar essas três fases. Como é que você faz? Ela faz isso, ela pega o testículo e corta. Tá? Então, você tem uma porção enriquecida em fase mitótica, outra em fase meiótica e a pós-meiótica. Tá? E aí ela olha a expressão gênica desse negócio, a gente está usando com a RNA7. Tá? E aí tem isso, então, que a gente imagina que vai ter coisa de acessibilidade, porque o Y tem essa peculiaridade que faz esses lamp brush. Agora, a gente não tem nenhuma resposta ainda. Tá? A gente está começando a olhar isso. E aí o que a gente está fazendo é olhar essas espécies em que o Y tem, por exemplo, a gente está olhando, sei lá, Willistonea melanogaster. Então, tem alguns genes que são autossômicos em Willistonea, estão no Y melanogaster e vice-versa. Então, vai dar para olhar o mesmo gene quando ele é ancestralmente do Y, ele é ancestralmente autossômico, e o que acontece. É isso que a gente está fazendo. Agora não tem nenhuma resposta. Agora você tem razão. Isso pode ter um troço de acessibilidade que seria um mecanismo para explicar por que eles vão para o Y. Agora, é possível também que não tenha nada a ver com seleção natural, que é só, vamos imaginar um cenário neutro. Tanto faz o gene estar no Y ou estar no autossomo. Quando você tem uma duplicação gênica, você tem uma chance de um ou outro degenerar. Vamos imaginar que seja 50%. Tá? Só para começar. Então, você vai lá, duplica um gene para o Y. Se aquele for um gene feminino, é ele o do Y que vai degenerar, porque o autossômico não pode degenerar porque o Y não está em fêmea. Uhum. Mas se for um gene masculino, aí o autossômico pode degenerar, porque aquele troço só serve para macho. E aí, se você olhar no long run da evolução, você vai ver que o Y começa a acumular um monte de genes masculinos. E sem ter nenhuma vantagem evolutiva em estarem ali. É só um evento de duplicação e degeneração. Então, essa é uma outra explicação alternativa. A gente não sabe qual é a correta. A resposta curta é essa. A gente não sabe. Né? E aí a ideia de olhar isso com a Maria é de ter alguma dica disso. Né? Mas você tem razão, porque pode ser uma coisa de acessibilidade mesmo. Sabe, que tem alguma coisa ali. E aí eu boto minhas fichas nessa história desses cromossomos plumosos que o Y faz. Ele vira uma faz dessas estruturas de lamp brush. Isso é conhecido desde a década de 60, sei lá. Bernardo, dá uma olhada no chat aí. Vou olhar, então. Tem umas três perguntas aí. Opa, eu vi uma pergunta do... Deixa eu ir por ordem, então. Uhum. Non-coding eu já respondi. Tá, o Rodrigo está me perguntando, esses genes que tem 4 cópias em tandem, tem diferença entre população e melanogaster? Tem diferença de diversidade dentro das espécies mapeadas por diferença no Y? Ixi, rapaz, só pergunta difícil. Aquele que é uma duplicação muito recente, eu não olhei os outros genes, tá? Os 4 vizinhos. Eu olhei o FDY, tá? E aí, esse eu olhei em amostras de melanogaster do mundo inteiro. A gente olhou, acho que, sei lá, umas 20 linhagens, ou 30 de África, Europa. Todos eles têm FDY no Y. Então, tanto quanto a gente possa ver, como o pessoal de evolução fala, essa característica está fixada na espécie, tá? Ou seja, 2,5 milhões aconteceu essa mutação que esse gene foi parar lá dentro, e aí esse cromossomo Y, que era umzinho só na espécie, agora todos os Y são assim. Diferença de fertilidade, pois eu não olhei isso, mas saíram nas Genetics agora 2 artigos que estão fazendo nocaute com CRISPR desses genes do Y. E aí um dos trabalhos fez justamente nocaute desse gene FDY, que é muito recente. E eles mediram fecundidade, fertilidade, eles não viram nenhuma diferença para o FDY. Para os outros genes, eles viram. Por exemplo, KL5, se você mete um CRISPR em cima dele, lá quebra o gene, o bicho fica estéril. Vários outros genes são assim, mas FDY não. Isso é bacana, agora é esperado, porque eu olhei quando o FDY é assim, ele é expresso. Mas tem
o gene que é a contrapartida autossômica dele também é expresso. Então, 3/4 do RNA mensageiro vem do gene autossômico e 1/4 vem dele. Então, deve ter uma redundância ferrada. E quando você faz esses testes em laboratório de fecundidade, você está medindo, se você der uma diferença de fecundidade de 1%, que é um troço super relevante da evolução, você não vai ver num experimento. Você não pega uma diferença de 1% na fertilidade nem a pau. Então é isso, eles não viram. Por causa da FDY, eles não viram. Outros genes, eles viram quedas de fecundidade de 10%, então, ou ele pode até ser que ele seja um pseudogênio que vai acabar degenerando, é possível. É possível que ele esteja ali no meio do caminho, tá? Ou é possível que ele tenha ele não parece ser um pseudogênio, tá? Porque se ele fosse um pseudogênio, não teria ação da seleção natural. E aí você esperaria que ele também tivesse inserções desse elemento de transposição, deleção. E aí eu fiz a estatística disso. Ele é mais preservado do que você esperaria por mero acaso. Então, pronto. Ele tem seleção purificadora, como a gente chama, tá? Porque senão você esperaria que ele já tivesse tomado pelo menos um teco de um elemento de transposição. E ele não tomou nenhum. Então, isso ele tem seleção purificadora, tá? Agora, os outros genes eu não olhei, mas presumivelmente está fixo, sim. Tá na espécie. Obrigado, drosofilida em âmbar, né? Pois é, um dos meus alunos de doutorado, o Guilherme, ele está fazendo uma tese super bacana com isso, que ele está olhando filogenia de Steganini. Drosophilida tem pouquíssimo inseto em âmbar, tá? Tem uns 4 ou 5, tá? E o quebra-cabeça que isso ajuda a montar é o quebra-cabeça da relação entre as espécies e o que a gente está precisando para entender a evolução do Y. O âmbar ajuda pouco. O que ele ajuda, porque é muito pouco. Tá? É diferente de fóssil de mamífero. Eu estava numa banca de um negócio de fóssil de carnívoro, né? Gato e cachorro. Tem fóssil pra cacete. Então os caras conseguem ver que era não sei qual grupo, foi para não sei onde, todos os canídeos descendem. Nada disso dá para fazer com drosófila. Tem pouquíssimos fósseis. E os fósseis dão uma datação, isso é importante. Tá? Então, ajuda a reconstruir a história, mas é uma ajuda assim, que deixa a desejar. Digamos. Eu gostaria de mais ajuda, porque tem pouco fóssil. Tem bem pouco fóssil mesmo de drosófila. E é tudo âmbar mesmo, como você falou. Mas tudo, quer dizer, 4. Tá? 4 ou 5, uma coisa assim. Tá? Então, ajuda, mas... enfim. Eu tenho um amigo que trabalha com genoma de fóssil e ele fala que os DNAs que sobram geralmente são os mitocondriais, os nucleares são muito mais difíceis de resistir, na verdade. Mas eu acho que âmbar, que eu saiba, é porque esses fósseis é 20 milhões de anos. Eu acho que ninguém conseguiu DNA fóssil tão antigo. Os DNAs fósseis que as pessoas conseguem é coisa muito mais recente, né? Essas coisas de, sei lá, 40 mil anos de gente. Aí eu nem sei, mas o âmbar é uma grande esperança, igual aquele negócio de Jurassic Park, né? O cara pega o DNA do dinossauro do mosquitinho do âmbar. Mas até hoje, que eu saiba, eu não acompanho esse troço não, mas que eu saiba, ninguém conseguiu extrair DNA de âmbar, não. Não sei se aquelas resinas atacam, não sei. Mas enfim. Vamos lá, tem uma outra do José Henrique Oliveira aqui, é o Zé, né? Da Federal de Santa Catarina. Duas dúvidas. O Y Bernardo, também tem muito... eu acho que o Ednildo colocou alguma coisa aí no chat sobre fóssil. Âmbar? Dá uma olhadinha aí. Só para... Não, foi essa, já respondeu Já agora. Respondeu. Beleza. Então, respondeu. Obrigado aí, Bernardo. Excelente palestra. Obrigado. Deixa eu ir para a pergunta do Zé aqui. O Y de mosquito também tem muita electrocromatina, o que dificulta identificar marcadores machos específicos. E sabe o que o Y de mosquito é? A gente conseguiu os marcadores, tá? Eles aparecem. Você aplica aqueles métodos de identificar pedaço do Y, aquele que eu falei que sequencia DNA de fêmea, aquilo funciona. Tá? Até agora eu estava vendo os resultados o Felipe Vigoder está fazendo pós-doc comigo. E ele está olhando lutsomia. E lutsomia tem aqueles cromossomos sexuais que são chamados homomórficos, tá? Que você olha, o X e o Y não tem nenhuma diferença morfológica. Então, presumivelmente, é uma região pequenininha que eles diferem. E aí o Felipe olhou com esses métodos e eles pegam, tá? Ele fez PCR e consegue identificar primers que são machos específicos, tá? Então, no caso da lutsomia. Então, funciona. O fato de ter muita heterocromatina não dificulta. Sabe o que muita heterocromatina que faz é fragmento o genoma, mas desde que tenha alguma regiãozinha de papel simples lá, dá para pescar legal os marcadores. Não é difícil, tá? É fácil. Tá? Tudo que você precisa é sequenciamento Illumina de macho e fêmea. Ponto.
Tá? E aí o método funciona bem. Tudo que eu vi até hoje, até com lutsomia, que era um caso bem extremo, que é como é cromossomo homomórfico, a gente estava meio em dúvida se ia funcionar, funciona. Agora, você não consegue montar, né? Agora, outra coisa peculiar que eu vi em anófilis é que a gente não encontrou nenhum gene codificante de proteína até agora. Eu não sei por quê. O Y de Drosophila é cheio, quer dizer, tem 20 genes, sei lá. Você acha, no instante, você olha uma espécie de Drosophila, você acha gene codificante de proteína. Em anófilis eu não achei nada até agora. Só tem coisa repetitiva. Oi? Nem Aquasalis e nem Gambi. Nenhum dos dois. Eu olhei Aquasalis e eu acho que eu olhei Gambi também. Acho que sim, Luísa, nenhum dos dois. E eles têm o determinante sexual, um determinante dominante, e é uma proteína, mas é uma proteína ridiculamente pequena e nada conservada, então não pega. Os métodos que eu uso, que é fazer blast X e tal, não pega. Né? Mas é isso mesmo, então tem isso. Agora, o genoma de anófilis de Aedes tem muita transposão, é verdade, um genoma grande pra cacete. Tem transposão no Y das espécies de mosquito que você olhou? Não vou saber te dizer assim, tem, mas certamente tem, porque o Y é repetitivo pra cacete. Então, e aí quando você olha o que tem ali, certamente tem transposão, tá? Agora, se isso ajuda a identificar os genes do Y de mosquito, eu não sei. É possível. Sabe o que acontece? Quando você procura os genes... Bernardo, é porque essa pergunta, ela vai no sentido de, se você tem esses genes PIWI que protegem o genoma lá do testículo, eles protegem interagindo com o genoma. Aí você pode fazer tipo uma imunoprecipitação, tipo aquele chip, e depois sequencia, mas usando como presa com um anticorpo contra uma proteína PIWI, e aí você joga para baixo. Mas talvez seja só uma viagem isso, né? É muito complicado. É uma boa pergunta para o Atílio. Sabe o que eu acho que acontece? Eu não sei, a minha sensação é que tem que comemorar. O Atílio aí, pronto, tá aí ele. Tudo bem. Oi, Atílio. Tudo bem, boa tarde a todos. Estou muito bem. Mas respondendo rapidinho ao Zé, tentaram muito fazer atípico PIWI, mas não é tão fácil, não é tão simples. Ainda não conseguiram encontrar os alvos. E a outra coisa é quando se fala de piRNAs, PIWI Interacting RNAs. Então, o que você encontra no cromossomo Y são os RNA não codificantes, não há proteínas, né? Então, a proteína, esses RNA codificantes são transcritos, processados e depois vão ligar os complexos com proteínas PIWIs. Mas o complexo mesmo não necessariamente tem que voltar ao cromossomo Y. Pois é, e a outra dificuldade é você... Mais uma pergunta, uma coisa genômica mais geral, é assim, esses transposões que tem no Y, e acho que tem uma porção, você viu aquela fotinha daquela região FDY, na verdade é um mar de transposões e tem um pedacinho ou outro de gente cópia simples ali. Aí a pergunta é, o que esses transposões estão fazendo ali? Aí você pode pensar, eles estão fazendo alguma coisa fisiológica, é possível. Agora, é um inferno, porque o troço, 70% da sequência do troço é transposon, um monte de transposon. Aí a primeira coisa que eu faço é jogar eles fora, senão você não sai do lugar. Agora, é possível que eles sejam funcionais, tá? É só que seria você procurar uma agulha no palheiro. Aí eu prefiro procurar o gene codificante de proteína, que é um troço que é mais fácil. O cromossoma, o Y de anófilis, que você não achou proteína nenhuma, também forma um cromossoma plumoso no testículo? Boa pergunta, eu não sei. E não sei se alguém olhou. Esse troço de cromossomo plumoso as pessoas viram em Drosophila. E eu não sei se viram em mais algum inseto. É uma boa pergunta, Pedro. E essa diferença entre anófilis e Drosophila, em termos de, é uma coisa que me intriga, porque é tudo, sei lá, é moscas. O que tem de diferente em um mosquito e uma mosca? Tem um monte de coisa diferente, mas você não consegue pensar que essas coisas de vantagem de estar no cromossomo deveria ser igual. Eu esperaria, né? Então, mas eu olhei assim, poucas espécies, né? Mas assim, parece mesmo que eles têm diferença. Eu não sei por quê. Mas é uma boa pergunta. Pode ser que tenha alguma peculiaridade que eles não se expressam, que o Y não faz lamp brush, aí não tem nenhuma vantagem estar no Y. Mas tem genes no Y dessas espécies, pelo menos o determinante sexual está lá, né? Em anófilis. Deixa eu ver. Bernardo, posso perguntar rapidinho uma coisa? Pode. A gente está falando de transposons no Y. Nos esquemas que você mostrou nas imagens iniciais, você utiliza muito TART, o elemento transponível TART. É uma coisa aleatória ou é porque realmente você encontra... Só perguntado porque o TART, junto com o ET e TARE, são transposons que mantêm o telômeros. Pois é. Esse é tão tentador, né, Atílio? Pois é, que justamente aquele FDY, um dos transposões que estão por ali é TART. Tá? E é isso mesmo. Agora,
Eu não sei, para ver isso, o FDY não está perto do telômero, ele está mais ou menos no meio do cromossomo, que eu me lembre. Agora não me lembro mais. Peraí. Não, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza se ele está. Mas ele não está no telômero, certamente não está. Agora, o problema é que esse 207 kb, a gente não sabe exatamente onde ele está localizado. Porque você sabe a região grosseira do Y, mas não sabe assim, se ele está pertinho do telômero. Para esse tipo de pergunta que você está dizendo, seria ótimo ter uma sequência genômica do Y mais completa. E é isso que eu estou tentando, tentando melhorar esses métodos de montagem de PacBio no NoPOR. Porque no momento ainda é fragmentado. Quer dizer, 200 kb é muito melhor do que você... Acho que o nosso conferencista pode caiu. estar perto de uma região telomérica. Voltou. Deu uma travada aí. Bernardo, minha internet. Oi. Eu acho que a gente pode encerrar. Não sei se você quer. Não, tá ótimo. Então, eu quero agradecer o convite. Muito obrigado. É um prazer. Muito obrigado. Excelente. Acho que todo mundo gostou bastante. Muito bom mesmo ouvir você novamente. Opa. Eu contei um fato antes de você entrar, uma vez num auditório, você levou uma trena. Foi. 100 metros, eu gostava de... 200 metros, não sei quantos metros. Era 25, e você ia eu fazia contando, botou todo mundo para segurar a trena, não foi isso? Para a pessoa ter ideia do tamanho da montagem do genoma, o problema, aí, cada read era 5 milímetros, eu gostava disso, é isso mesmo. Legal, eu usava assim, legal. Aula. Muito obrigado, hein? Grande abraço a todos. Um abraço. Tudo tchau, de bom. Tchau. Semana que vem nós temos a Andréa Fogaça. Tá? Falou, galera. Da USP. Valeu. Valeu. Tchau. Um abraço.